E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial no nosso podcast, a Onda É. Sabe por que que a Onda é? Porque a Onda é tudo que está acontecendo, né? O mundo em movimento, as coisas acontecendo. A gente fala sobre diversos temas aqui, mas um tema que a gente gosta muito é empreendedorismo. E aí eu estou com uma convidada muito especial, que é Elaine. Elaine faz parte assim, da minha história de vida, mas é uma pessoa que eu admiro com muito carinho. E o nome do nosso podcast de hoje é Um Desafio é uma Solução, porque tem uma história muito poderosa da Elaine. Elaine é uma pessoa que venceu através do estudo, da resiliência, da força, da dedicação. Você tem uma história de vida incrível, é inspiração para muitas pessoas. Mas eu queria que você mesma contasse para a gente, Elaine, por favor. Oi, Ju, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui nessa cidade, né? E falando com você. Nós crescemos juntas. Sim. Então, assim, você me conhece muito mais que muitas pessoas, né? A gente estudou junto. Então, obrigada pela oportunidade. E para mim é maravilhoso estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né? Para as pessoas que nos assistem e também que te acompanham. Obrigada pelo convite. Elaine, a honra é nossa de estar aqui, né? Porque você tem uma história de vida incrível, de força, de dedicação. Vamos começar só falando um pouquinho da sua força em relação ao estudo. Porque Uhum. eu acho que isso está muito em você, né? Sim, desde pequenininha, Ju. Na verdade, essa coisa com os estudos começou, acho que através do meu avô, né? Ele falou para minha mãe que ele não teve essa oportunidade de estudar e que ele faria de tudo para que os netos dele tivessem oportunidade de estudar. E aí ele fez o quê? Ele doou uma parte do terreno que ele tinha para a escola do interior que nós morávamos, no interior de Minas Gerais. Então isso ficou muito forte porque a minha mãe contava isso pra gente. E ela perdeu o pai dela ainda muito jovem. E aí isso ficou marcado na história dela, né? Olha, ele deixou o terreno lá, aquela escola foi ele que doou o terreno para construir a escola. E eu cresci ouvindo isso. Então, para mim, era uma honra poder estudar na escola que meu avô doou o terreno para que construísse, apesar de toda a dificuldade, ser no interior, na roça, não tinha escola. E ele fez isso. Então, eu cresci querendo honrar de forma meio que inconsciente o meu avô. E tem muito isso, né? Muita coisa É, na gente é inconsciente que a gente vai descobrir o porquê daquilo, né? exato. Depois, mais à frente. E assim, eu não sei você, mas no início da escola eu tinha muitos desafios. Uhum. Desafios assim, coisa simples, às vezes é ir de chinelo, Sim, é de um saquinho de arroz que era a mochila. sim. Só que assim, eu lembro disso com tanta gratidão. Como é que foi isso para você? Como é que era essa sua ida à escola, assim? Nossa. Tiveram desafios? Muitos. A gente era muito simples, né? Minha família era muito humilde, né? Lá na roça, né? Eu venho do interior e lá era tudo muito difícil, né? Então ir para a escola para mim já era maravilhoso. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, Ju. Eu lembro que eu fiquei assim com o braço deslumbrada, assim, e eu fui para casa com dor no braço, porque eu fiquei apaixonada com aquele universo. E assim, quantas pessoas são na sua casa? Quantos irmãos? Nós somos em 6. Assim, seis? E você é qual, Eu sou a assim? quarta filha e tenho Olha, mais 5 então você irmãos. tá ali, né? Tô no meio. Tá no meio. E, É. e como é que foi, assim, essa relação com seus irmãos? Na Aham. escola, foi? Na verdade, eu tenho 2 irmãs mais velhas, né, porque uma faleceu, e 3 mais novos, né, então ficou aquela coisa do meio ali. Então, as mais velhas tinham a mais proximidade, as 2, né, e os outros mais proximidade também entre eles. Então, acaba que eu fiquei no meio deles ali. Mas eu saí de casa muito cedo, né, Ju, então acaba que eu meio que saí um pouco da convivência com eles. Gente, eu vou voltar nessa parte, porque eu quero falar, essa pergunta tem um sentido, mas eu vou trazer ela Sim, lá na frente, porque eu aham, lembro de muitas coisas, assim. sim. Então, a gente vai começar agora a explorar a sua jornada, assim. O que que você lembra, assim, daquela sua fase ali, da infância ali? É. Eu lembro que quando eu era muito pequena, eu já crescia, né, vendo a minha mãe falando sobre essa questão da escola, né? Então, meu sonho era ir para essa escola que ela tanto falava. E, assim, da fase de infância que eu me lembro, Ju, apesar de tanta dificuldade no interior ali, né, eu lembro muito dessa questão de querer ir para a escola, né? Era meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, numa vida muito difícil, muito simples, como eu te disse, e essa minha vontade de ir para a escola. Então, era entre brincadeiras e outras, era ir para a escola mesmo. Adorava ir para a escola em todos os sentidos mesmo, até que eu ficava forçando a minha mãe, por eu fazer aniversário no meio do ano, e lá no interior, na roça, antigamente, isso há mais de 30 anos atrás, não era como é hoje. Você coloca a criança na escola aos 4 aninhos, né? E lá na escola, lá com 7 anos, eu ainda não estava na escola. Eu ficava forçando, mãe, me coloca na escola, mãe, me coloca na escola. E foi assim, Então, ali já tinha um desafio, né? já. Então, assim, eu estou voltando aqui, que o nosso tema é de desafio. Então, Sim. muitas da sua vida, ela realmente é na resiliência, na Sim, força, né? uhum.
E eu lembro, assim, que muito pequenininha eu já fazia isso. Eu ficava cobrando ela de me colocar na escola pelos comentários que ela mesma fazia, Ju. Porque a mãe tem esse poder na vida do filho, né? A criança, ela guarda tudo no seu inconsciente. Guarda. E aí ela falava e eu guardei aquilo. Então, aquilo foi muito importante para mim. Gente, o que a Elaine está falando é tão poderoso, porque realmente essa conexão com os pais, né? Ele guarda muito no inconsciente. Guarda. E aí, essa questão mesmo, ela molda nessa trajetória, assim, da infância. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você foi muito assertiva na sua fala, porque ela molda completamente. Exatamente. E aí foi assim até que eu consegui, então, depois de muito tempo, a minha mãe conseguiu me matricular, porque naquela época eu não matriculava antes dos 7. Então, quando eu fui matriculada, eu já estava próximo dos 8. Eu também, gente, isso nós temos em comum, eu já estava próxima dos 8. Você vê hoje, né, as crianças com 3, 4 anos, a Lívia, minha sobrinha, foi para a escola com 3 anos, assim. Tá vendo? E assim, e por isso que hoje em dia as crianças estão, porque na nossa época era muito difícil, eu fui para a escola com 8 anos. Pois é. Então isso é uma trajetória, né, uma trajetória de sucesso, assim. Sim. Oh, que bacana. E aí, nessa sua vida adulta, ali depois dos 5 anos, né, aos 15, o que mais te marcou? Quais foram os desafios que você enfrentou? Nossa, Ju, aí minha vida já deu, assim, uns tropeços bastante, assim, na vida, sabe? Dos 5 aos 15, eu passei por muita coisa que um adolescente comum não passa, né? Eu saí de casa aos 9, né? Porque eu tinha essa necessidade, porque a escola, ela, lá no interior, ela ia só, acho que até a 3ª série, ou 2ª, ou 4ª série, não tenho muita certeza. E eu sabia que depois eu não ia continuar estudando se eu ficasse lá, na roça, no interior. E aí eu já comecei a preocupar com isso já aos 7 anos. E aí eu falava para minha mãe, então ano que vem eu tenho que ir embora. E aí ela falava, não, que isso, você tá doida? Você é uma criança ainda, né? E eu falava, não, ano que vem eu tenho que ir embora. Aí ela falou, tá bom, se você passar de ano, você vai, porque eu bombei na 1ª série. Como você? Bombei. E aí ela falou, se você passar de ano, então eu deixo você ir embora. Ah, então ela te fez um desafio também, outro desafio aí. Isso, então eu fiquei 1 ano trabalhando na cabeça da minha mãe, para ela deixar eu ir embora de casa. E aí eu fui embora de casa aos 9 anos. E aí, Ju, assim, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida até hoje. Com 40 anos, né, já tomei várias decisões, muitas certas e erradas. Mas essa foi a mais, assim, difícil. Foi a que mais mudou a minha vida, de fato. Porque aos 9 anos, então, eu larguei meus pais, meus irmãos, minha família toda lá na roça para poder morar com familiares, para que eu pudesse continuar estudando. Gente, e é 9 anos mesmo, porque nessa época, assim, a Elaine já veio para cá. Assim, é uma decisão, né? Foi uma decisão. E um posicionamento, já tão nova, assim. E essa trajetória, assim, porque você já sai nessa vivência, né? Foi. 9 anos, gente. Eu já tomei a decisão mais difícil da minha vida. Na verdade, eu tomei aos 8. E aí a minha mãe não tinha deixado. E aí eu fui trabalhando, sou persistente. Porque, olha pra você ver como é que você vai trabalhando valores, né? Porque você já tinha ali uma determinação, uma resistência, resiliência. Sim. Uhum. Porque isso vem, acho que por isso que é muito importante, né? A gente está aqui, o nosso foco é o empreendedorismo, mas eu acho que para falar de empreendedorismo não tem como falar se a gente não tocar no assunto de resistência, de resiliência, que todo empreendedor precisa ter. Mais à frente eu vou detalhar mais isso, mas isso, olha como é que isso vai moldando, né? Os desafios, né? Inclusive, voltando, né, no nosso tema, que é desafio, mas o quanto que isso é impactante, a força e a determinação. É verdade. E aí, depois, né, vamos já dar uma avançada na sua vida, você vem para a Escola de Mário Campos, também tem muitos desafios, mas aí vem já, que essa jornada, assim, dos 15 anos é a formação, né, dos valores, da identidade, você já está ali naquela fase, quase finalizando ali, aquele primeiro período da escola, né, para já uma fase maior, que aí vamos trabalhar agora a sua fase dos 16 aos 33, porque também são ciclos muito decisivos, né? Tem a decisão de qual é a faculdade que você vai tomar, a gente já, principalmente quando a gente vem de uma necessidade de dar soluções e desafios, a gente já vem com aquela caixinha, eu vou ser professora, eu vou ser, né? Ou eu vou para o mercado, A, B ou C. E aí, às vezes, tomar caminhos diferentes e romper é difícil, né? Você sofreu com isso? Sim, muito. Acho que todo adolescente, né? Eu ainda tinha um complicador, porque eu era uma pessoa muito só, né? Então, eu ficava tendo que tomar todas as minhas decisões sozinha. Então, para eu tomar a decisão de qual curso fazer, o que eu fazia, né? Para onde caminho seguir, eu tive que entrar para dentro de mim mesmo, né? Sendo redundante. Porque eu não tinha nem com quem trocar, assim, opiniões, né? O que eu faço? O que você acha que eu faço? Na época, eu fui de acordo com aquilo que eu acreditava mesmo, sabe? E aí, eu pensei, bom,
que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer um dia na minha vida? E se teve algo, Ju, que sempre eu perseverei, foi a questão de ser um dia alguém. Eu sempre quis ser alguém, né? Eu venho de uma realidade muito pobre, muito humilde, muito simples, né? E de desestrutura mesmo, em todos os graus da vida, em todas as áreas, né? Familiares, econômicas, né? Então, assim, tudo muito difícil, foi tudo muito difícil, sabe? Mas você fala que foi tudo muito difícil, eu sei que foi mesmo, mas você trabalhava assim, trabalhava na resiliência porque você sempre estava com um sorriso, Uhum. você sempre, né, mesmo com todas as dificuldades, sempre te via plena, no sentido de estar arrumada, você sempre teve essa preocupação em trazer luz, né? Isso é fundamental. E de onde vem essa questão de inspirar as pessoas? Ju, eu acho que pela questão da gente querer estar bem, sabe? Apesar de todos os fracassos, todas as palavras, né? Tudo aquilo que as pessoas falam que a gente é e que de fato a gente não sabe quem que a gente é nessa fase, né? Que a gente está falando aí de uma fase dos 15, né? Dos 15, 16 aos 30 e poucos anos, né? Isso, porque essa fase, a identidade ainda é confusa, né? É confusa, a gente está na fase da adolescência, a gente precisava de suporte, de apoio, né? E eu não tive, então eu fiquei à mercê, né? Assim, muito só nesse período da minha vida. E aí eu tive que buscar dentro, né? Eu tive que ir para dentro. Elaine, mas tem uma coisa que acho que a gente tem que dar um destaque aqui, que nessa época não tinha internet igual a gente tinha hoje, não. Não, tinha não. Gente, nessa época, assim, de você pensar qual que é a profissão que eu vou fazer, o que eu vou estudar, era uma loucura. Eu não sei você, mas hoje, graças a Deus, você tem lá uma série de informações. Mas na nossa época era de biblioteca. Barça. E assim, a Barça, genial, muito bom. Mas ainda você não conseguia ter. Porque hoje, por exemplo, eu quero, né? Ainda mais a nova geração que tá vindo. Ela quer, ela vai ali, cruza um dado, coloca o chat GPT, coloca não sei o quê. E vem trazendo. Era muito complicado, porque às vezes você queria uma informação e você não tinha esse acesso. E quanto mais a gente não estava ali no poder aquisitivo, mais dificuldade era o acesso, né? Isso acho que também é uma coisa que vai moldando. E aí, passado sua força, né, toda a sua dedicação, você conseguiu chegar na faculdade, mas a faculdade também, conta como é que foi isso pra gente. Eu lembro, né, que a gente ficava de ônibus pra baixo pra cima, você lembra? Lembro. E a gente fez o cursinho público, na verdade. Sim. E aí a gente conseguiu, então, passar na PUC. Né? Você passou até antes de mim. Eu passei, mas eu acabei não indo, porque depois eu fui pro Cefet, depois fui para outra. Foi. Mas, Elaine, e naquela época, eu queria fazer um parênteses, né? A gente ia no ônibus, gente, era ônibus e não tinha alimento, né? Assim, a gente não tinha como lanchar. A gente não tinha que comer. A não ser o dia que dava no curso. E a gente ia tão feliz, né? Era uma gratidão. Eu tinha um Alisson. Mas um dia eu quero te fazer um convite pra gente ir lá no Pop Kid. Sim. Que é o que tem lá em BH, que muitas das vezes, quando acabava mais cedo, a gente ia pra lá. A gente ia pra lá e eu ficava olhando. A gente ficava olhando, mas não podia entrar. Não podia entrar. Eu falava assim, dia ainda vou vir cá. E eu, assim, hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade, já fui algumas vezes, mas eu não lembro com tristeza. Porque eu falo assim, gente, eu venci. Eu posso ir a hora que eu quiser. Não, mas assim, eu acho que você vai falar mais, mas eu acho que é a força. Como é que foi, assim, pra você quando... Esses momentos, porque assim, são realidades, né? Quando você vai, ainda mais você vai para uma PUC, você tem ali pessoas de diversos níveis financeiros. E às vezes a gente... Porque, gente, é importante falar a realidade, porque o que a gente quer mostrar é uma trajetória de uma pessoa que venceu e que essa pessoa possa te inspirar, porque é uma história de vida de alguém que tem realmente o dom da palavra para falar o que vivenciou, né? Eu entrei na universidade, depois de fazer o cursinho público com você, né, que inclusive você me ajudou muito, eu entrei pela fé, porque eu tinha certeza que eu ganharia uma bolsa. Eu não sei de onde que vinha aquela certeza, mas tanto você quanto eu, a gente tinha muito aquela busca pela bolsa na PUC, né? Sim. E eu sabia que eu ia ganhar a bolsa em algum momento, que eu ia estudar muito para conseguir aquela bolsa. E eu fiquei, acho que em 104º lugar no processo de bolsa. Era impossível chegar no meu nome. E eu não tinha condição financeira nenhuma de estar ali. E eu paguei só a matrícula para poder conseguir entrar lá. E aí eu consegui a bolsa. Um sábado me ligaram e falaram, chegou no seu nome. Eu chorava, assim. Fui para entrevista no último dia e na segunda-feira meu nome estava lá. Ganhei a bolsa de 50%. Gente, mas olha para você ver, de novo, a gente volta para um desafio e uma solução. Você acreditou e você acreditei que aquela bolsa seria minha. Isso é a questão mesmo da energia, né? Sim. De dedicação. E aí, esse período da faculdade, como é que foi essa construção?
Primeiro eu escolhi nutrição, acho que pela dificuldade que a gente tinha na infância de ter comida. Eu acho que só Gente, é engraçado, mas é isso mesmo. Porque assim, gente, eu ia pra escola e tinha aqueles lanches lá, eu adorava, achava aquilo máximo. Meu sonho era comprar uma merenda. Gente, eu falo isso com toda alegria, não tenho tristeza, porque hoje, né? Mas era mesmo. Assim. E eu achava linda. Eu achava que eu queria ser útil na vida das pessoas. E quando eu pensava em alimento, meu Deus, acho que não tem nada mais sagrado, não tem nada mais útil do que eu ser nutricionista de alguém. Então não foi difícil para mim, não. Escolher a minha carreira, não. Então, assim, de cara você já entendeu o seu propósito ali. Sim, eu fiquei entre serviço social e nutrição, o que é muito parecido, inclusive. Sim. E aí escolhi nutrição e sou, assim, muito feliz, porque foi acho que uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi a nutrição, porque é sagrado, né? Tem frase, né, que fala assim, uma escolha muda tudo na vida, e ela muda. Porque, assim, a gente vai contar mais na história da Elaine, vocês vão entender por que essa escolha foi tão assertiva. Foi. Muito. Né? Porque assim, o outro serviço também é muito legal, mas sim. no seu contexto de vida, a nutrição... Mas para mim, eu acho que não haveria nada igual na minha vida, a nutrição. Hoje eu consigo ajudar a alimentar pessoas e que eu lembro da minha escolha que eu fiz lá atrás. Quando eu vou comer, quando eu vou alimentar minha filha, quando eu vou alimentar alguém, é sagrado para mim. Eu não poderia ser tão feliz em outra área. É um propósito mesmo. É um propósito mesmo, amor, né? E aí você fez a faculdade, mas nem tudo são flores, né? Nem mais pobre na faculdade particular. Você faz a faculdade e aí vem a realidade, né? Porque muita gente já sai com alguma coisa. Como é que foi esse momento de ir para o mercado de trabalho? Uau! Então, precisei trabalhar a faculdade inteira porque minha bolsa era de 50%, né? Então você ainda tinha que custar 50%? Tinha que pagar os outros 50%, que não era barato. Então, precisei trabalhar uma faculdade super boa, PUC, mas que... E aí eu precisei, então, trabalhar outro meio horário, né? Eu trabalhava no shopping, eu trabalhava de segunda a segunda, Natal, Ano Novo, e eu só tinha como trabalhar e estudar, não tinha como se diz as pessoas, né? Que falam, você não tem vida. Falam pra mim isso até hoje, que não tem vida. Na verdade, não é assim, né? Cada um tem sua vida, né? E aí foi a minha escolha. Mas aí que tá. Gente, olha o que a Elaine acabou de falar. Cada um tem a sua vida. Eu acho que o maior problema nosso, e eu tô falando para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Principalmente as mulheres que estão indo para o empreendedorismo, essas mulheres acima dos 30 anos, é que a gente sempre ouve a questão, mas por que você não vai fazer? Só que a história é muito individual, ela é muito sua, né? Não existe uma receita mágica. Não, você tem que seguir seu coração. Eu vejo muitas receitas mágicas, Elaine. Eu vejo muito... E aí vem até... A gente às vezes quer receita mágica, né? Quer ir para o caminho mais fácil. Pois é. Aí é que tá. Mas não é assim. Porque às vezes o que é bom para você, Ju, não é bom para mim. E as pessoas, na hora de escolher suas profissões, suas carreiras, elas não podem escolher pensando no outro. Por exemplo, fulano canta, eu vou cantar então porque ele ganha bem. Não é ele que ganha bem, pelo amor que ele tem, pela experiência que ele tem. A gente sempre é bem sucedido quando você ama o que você faz, quando você realmente ameniza a dor de alguém ou quando você soluciona a dor de alguém. Feito isso, não tem como não dar certo. Elaine, mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você deu um exemplo que eu gosto muito, que você falou de quando uma pessoa que canta. Eu, pelo menos, quando eu era mais jovem, eu tinha muita ilusão de que dom era cantar, era ser atriz. Amo a Sandy, acho a voz linda, vários. Sim. Mas para mim, dom era aquilo, ou a pessoa que toca. Sim. Autodidata, para mim, era a pessoa que aprendia a tocar violão sozinho. E aí, isso também foi mitos que eu fui desconstruindo na minha vida, porque mais à frente eu vou falar de novo de dom, mas por que eu tô falando isso? Porque ela falou nesse momento e eu acho importante. Sim. Porque as pessoas têm dons. Todos nós temos. Todos temos. E em alguns momentos até mais dons do que a gente imagina, né? Assim, na nutrição, na fala, no poder de enganjar, de envolver as pessoas. E eu acho que um momento aqui, gente, a gente vai entender e vai conhecer mais sobre o dom da Elaine daqui a pouquinho. Eu vou voltar nisso, Elaine. Nem estava planejado falar de dom, mas como você tocou no assunto, porque eu acho que é importante você que está aí pensar qual que é o seu dom, né? O que você vai solucionar. E vamos acabar com esse mito de que dom... a gente vai falar um pouquinho, vou tentar nesse momento depois, sobre a questão de estudo, mas você vai entender por quê. Tá bom. Elaine, então, você terminou a faculdade, formou, e aí foi buscar um emprego, e você teve que também, mais uma vez, né, pela sua história, mais uma vez você tem que sair da sua zona de conforto. O que aconteceu? Você teve que... Pois é, Ju. Um pouquinho antes de me formar, perdi minha mãe, né? E foi muito difícil, porque... apesar de toda, né, a gente ter ficado longe uma da outra por um bom período da minha vida,
era o momento que eu buscava ter minha mãe do meu lado, né? Então as pessoas às vezes olham pra gente hoje e falam assim, mas é porque ela é nutricionista, é porque pra ela é tranquilo fazer isso, não. Sempre foi um desafio atrás do outro na minha vida. Sim, e eu até perguntei qual que era a sua questão da familiar, em qual lugar que você estava, porque a gente sempre tem os extremos. Ou é muito quem faz é o mais velho, ou é o do meio, não, é o mais novo? O mais novo. E tem essas questões. Mas eu lembro que eu convivi um período assim, até mais intenso com você, no momento que você, de fato, puxa muita responsabilidade para você. Antes, dentro do período da faculdade, você puxou muita responsabilidade da sua casa, de já ser um esteio ali, trazendo a sua mãe, de ajudar a construir mesmo a casa. Desde cedo você já teve esse desafio também, né? Que já é Sim. formar uma casa. De fato, teve um momento da minha vida que eu não tive onde morar, né? E para que eu não fosse para as ruas, eu precisei sim arrumar logo um jeito de montar uma casa, né? Montar não, minha mãe tinha uma casa em construção e eu precisei ir para ela antes mesmo dela estar terminada, porque eu não tinha mais onde morar. Mas assim, eu lembro, gente, até de você buscando recursos, trabalhando e trazendo mesmo, ajudando a sua mãe. Colocando lá a porta, janela, ligando para a CEMIG, eu era menor de idade, tive que colocar água. Nome dos outros, assim, foi terrível, foi uma fase muito difícil mesmo. E é uma fase que às vezes a gente na época não sabe, né? Mas que hoje é uma fase que mostra o quanto que a gente vai se tornando mais forte, mais resistente, né? Sim. Isso daí faz parte. E você viveu um período muito bacana com ela, né? Então, você mostrou essa conexão, assim. A gente teve momentos que a gente pôde se reencontrar, né? A gente teve um período em que a gente conseguiu ficar juntas antes dela falecer. Isso foi importante para nós. E é linda a sua história nesse sentido, assim, todos, né? Mas dessa conexão, dessa busca. Mas aí, mais uma vez, depois que termina a faculdade, eu ainda me vi, né, no mercado de trabalho, e buscando por uma carreira, né? Porque a gente sai da faculdade sem estar realmente preparada, a gente tem muita teoria, mas zero prática, né? E eu era bolsista, então eu me dediquei muito na faculdade. Os bolsistas, você sabe que tem que se dedicar muito mais do que os que não são bolsistas. Sim, até porque tem as regras, né? Tem as regras de bolsa, né? Tem nota, enfim. E aí eu me vi 6 meses em trabalho. Meu Deus, eu fiquei assim, desesperada. Eu estudava demais, eu era uma das melhores alunas da sala, o que está acontecendo comigo, né? E eu não me permitia, eu ficava muito chateada. E aí eu comecei então a trabalhar, tive uma oportunidade, uma amiga da minha sala me deu uma oportunidade, um trabalho dela, de ser gerente, onde entrei então na nutrição de fato, mas como gestora de restaurantes, uma área que eu não gostava, e eu não era feliz nessa área. E aí, isso em 2012, né, fiquei 6 meses sem trabalho, quando foi 2014 eu falei, não dá, eu não sou feliz sendo gestora, eu quero algo que eu possa clinicar, eu quero realmente ajudar na alimentação próxima ali de uma pessoa, né? E aí tem a clínica, que sempre foi meu sonho, de trabalhar na clínica, área médica mesmo. E aí eu falei, bom, vou para São Paulo, porque lá é um mundo de oportunidades. Né? Eu posso fazer pós, e tinha outras pós que só tinha em São Paulo, na época não tinha aqui em Minas Gerais. E aí fui para São Paulo, mas também foi um outro grande desafio na minha vida, tá, Ju? Porque eu não gostava nem de pensar na possibilidade de ter que sair de novo, né? É porque são muitas mudanças, né? E você tá sempre ali naquela zona que você tem que sempre estar caminhando, saindo, né? ali, né? E São Paulo é um mundo de possibilidades, mas é muito diferente, né? É uma cidade muito maior, sim, né? E a gente que vem do interior sabe disso. Então, é realmente uma adaptação que precisamos ter, mas que é difícil, né? Ai, foi bem difícil para mim. Eu lembro da dor que eu sentia no meu coração ao tomar aquela decisão mais uma vez. Né? Tinha tomado a decisão de sair de casa aos 8 para 9 anos e depois para fazer essa mudança que para mim também foi muito difícil, por ser uma mineirinha arraigada mesmo, né? Enraizada assim. Eu sou mineirinho ai mesmo. Adoro. Então... Não, e a gente, o que a Helena tá falando tipo, tem a ver com o perfil comportamental, tô extrapolando, porque eu já sou o contrário. Até o Douglas brinca muito comigo, porque eu já sou assim, eu tenho TDAH, fui diagnosticada, e aí fui compreender melhor, porque eu viajo, eu literalmente esqueço que existe... Das suas origens. Só que não, por exemplo, a minha irmã, ela já sair é diferente. Sim. Cada pessoa é de um jeito. Essas raízes, né? E assim, por isso que é difícil, você tem que entender o lado do outro, porque para uma pessoa vai ser muito difícil. E para mim foi, Ju. Foi assim, como se estivesse tendo um parto. Foi muito difícil. Eu lembro que eu cheguei lá em São Paulo e já queria voltar. Eu não queria ficar lá mais nem um dia, né? E aí eu fui transferida, né, da empresa que eu trabalhava daqui para lá. E aí foi assim, horrível.
horrível o sentimento, sabe? De que eu tô em outro planeta. Sim. E isso não tem nada a ver com o local, tem a ver Não. com a questão. Porque eu, por exemplo, já no meu caso, toda vez que eu vou para São Paulo, eu já fico assim, nossa, quando que eu vou mudar para cá? Porque assim, eu vejo muita coisa, mas é a questão mesmo. Só que hoje nem precisa, porque hoje, com a questão da internet, você tá em todos os lugares, inclusive não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso que foi também um outro ganho que a gente teve, né? Sim, sim. E essa adaptação. Mas olha, Elaine, e aí nesse período você conheceu uma pessoa. Foi. E aí, porque a gente, né, tem. Se você teve ali um príncipe naquele momento ali, e você foi realizar mais um outro sonho da sua vida, né? Porque o meu sonho mesmo, além de querer ser uma pessoa importante na vida do outro e fazer a diferença, né, na minha carreira, de fato, o meu primeiro sonho era de ter uma família, Ju, aquela família que eu não tive, né, porque minha família sempre foi muito desestruturada. Então, eu queria ter uma família, aquela família perfeita, sabe? Eu buscava por isso. Eu acho que tudo que eu fiz era buscando, né, de fato, por isso, sabe? E aí, fui ali próximo dos 30, que eu me formei mais velha, porque quando eu entrei na faculdade já tinha 23, formei aos 27. Né? E eu me vi ali próximo dos 30, nova na carreira, um bebê, né? E sem ser mãe. E aí eu fiquei, não, tem que conhecer alguém, tem que casar. E aí conheci lá, né, uma pessoa, me casei, e aí veio um outro grande desafio, né? Porque eu queria sempre ser mãe, sempre meu sonho maior foi ser mãe, né? Acho que até maior do que você ter uma profissão e uma carreira de fato que faça diferença na vida das pessoas. Meu sonho maior era ser mãe. Você sempre se viu mãe, assim? Sempre. Você ficava imaginando, sonhando? Sempre. E eu falava que eu seria a melhor mãe para minha filha, que eu seria uma mãe diferente. E hoje eu sou, né? Uma excelente mãe. Assim. Diferente. Não, mas super mãe. E é um exemplo, depois eu vou entrar nisso, né, que tá até anotado aqui. Mas aí, você tem essa fase que, né, que você vem, vive esse sonho, que é um sonho. Gente, sonhos, a gente. Cada etapa são muito importantes, né? E sonhar e continuem sonhando, porque vale a pena todos os sonhos. E aí, nesse período, vem o seu maior presente, né? Sim, minha gravidez. Conta um pouquinho pra gente disso. Nossa, minha gravidez foi assim, foi uma mistura de dor com alegria e susto ao mesmo tempo, porque o pai da minha filha, ele não poderia ser pai. Não, ele nunca pôde ser pai. Então, eu nunca preveni, né? Então, a gente tinha acabado de casar quando eu descobri que eu estava grávida. E foi um choque muito grande, né? Aí eu falei, meu Deus, bom, vamos, né? É o meu maior sonho, então que seja agora. Propósito, né? Eu tinha acabado de casar, né? Não sabia nem o que era ser casada. A gente nem tinha entrado na nossa casa ainda, quando eu descobri que eu estava grávida da Luísa. E aí foi tudo mais ou menos ali, né? Mais ou menos que eu falo assim, não teve nenhuma intercorrência na minha gravidez, mas eu trabalhava muito, Ju. Então, eu sempre trabalhei muito. Eu estava num emprego novo, na Unimed de São Paulo. Então, eu estava naquele momento de começar um emprego novo, casamento. Eu tinha acabado de casar. E aí descobri que eu estava grávida. Então, foi meio turbulento, assim, mas estava tudo bem até então. Porque assim, vamos até fazer uma retrospectiva aqui. Você foi para São Paulo, conseguiu um emprego que você tinha vontade, conseguiu uma família. Então, assim, você estava vivendo um momento diferente. E bom, né? Que era estar ali dentro do seu sonho. Mais ou menos, de fato, não. Eu estava no local que eu não gostava, né? E o emprego ainda não era o meu emprego do sonho, eu ainda era gerente. Olha que legal, você tinha consciência que aquilo ainda não era o seu sonho. Não, estava longe de ser. Estava longe de ser. E tinha acabado de me casar. E também não foi a melhor escolha, não. Porque meu casamento também foi feito assim, eu tomei as decisões mais por carência mesmo. Mas assim, olha para você ver, mas logo ali você já tinha consciência da sua identidade, ainda não é o que... E, gente, eu acho que essa é uma das principais mensagens dessa situação, é de você entender a sua identidade. Gente, que quando você se conhece, e vocês vão entender por que eu tô falando isso, porque a gente vai ter muita reviravolta na sua história ainda, né? Sim, sim. E aí vem o período da gravidez. Sim, que também foi um período difícil, né? Pelo fato de eu ainda não estar nem na minha casa, acabado de casar, emprego novo, tinha que sair de madrugada para trabalhar. Eu saía grávida de 2 horas da manhã de casa para trabalhar. Voltava 10 horas da noite, longe, dirigindo. Então foi um período conturbado. Mas a gravidez estava tudo bem, afinal de contas, né? É normal uma gestante trabalhar, então tudo bem. Até que com 30 semanas a gente descobriu que não estava tão bem assim. Ela estava com restrição intraútero de crescimento. Mas, quando eu fiz a ultrassom, não mostrou que ela estava com restrição, só estava pequena. Mas, a partir dessas 30 semanas, eu já não tive paz mais interior. Foi questão de almas mesmo. E aí, não tive nenhum sintoma físico. Mas, eu fui obrigada a escutar o meu sexto sentido de mãe, né? Não estava tudo bem, e procurei ajuda sozinha, no médico.
E eu diria, você falou de ser sentido de mãe, mas você sempre teve ser sentido, né? Sempre. Para as escolhas, né? Pras Preciso voltar aqui escolhas. de novo a importância de você acreditar. Uhum. Gente, por que eu tô falando isso? Na faculdade, qualquer pessoa normal teria desistido, não vou da bolsa, porque você ficou em centésimo, né? 140. Mais uma vez é a coisa do acreditar, né? E você sente aquela direção e Eu vou você ficar foi. aqui, essa bolsa é minha. E aí você sentiu essa questão com a sua filha e você foi para... Fui procurar um ultrassonografista e falei com ele, doutor, tô sentindo que tem uma coisa que não tá legal. Ele, o quê? Você teve algum sintoma? Primeira coisa que eles perguntam, né? Eu falei, não. Eu tive um sonho. E eu tô sentindo no meu coração. Não tô sentindo nada físico. Mas que ela não tá bem. Ele, tá. Ele resolveu me ouvir. Por isso que hoje eu escuto as mães, Ju. Porque a gente tem que ouvir as pessoas. E ele me ouviu. E me pediu para fazer, então, a ultrassom, né? Fez, ela tava morrendo. Tava sem batimento. E aí eu tive que fazer uma cesárea de urgência. Ela nasceu morta. E foi outro desafio, né? Foi o desafio. E aí ela nasceu, né, sem o batimento cardíaco. Uhum. E aí foi aquela situação. Desesperadora. Eu vou falar para você que não existe filme de terror que se aproxime daquilo que eu vivi aquele dia. Que aí volta de novo, né? Acho que aqui vai até além do desafio, já vem até a questão de um milagre mesmo, né, Elaine? Sim. E aí eu fiquei lá, aberta, né? Cheia de minha barriga aberta e toda a equipe. E você viu tudo, assim? Tudo. Você tinha noção do que estava O acontecendo? tempo todo. O tempo todo. Nada, assim, eu estava alerta o tempo todo. E quando eu vi que o médico que estava do meu lado, toda a equipe foi, falei, pronto, aconteceu alguma coisa com ela e que não tá bom. Mas eu vou ficar aqui. Eu fiquei assim, só pedindo a Deus que tivesse misericórdia dela. E que trouxesse ela de volta para mim. Porque ela não chorou. E por ser da área da saúde... E aí foram 5 minutos eu já mais sabia. intensos, né? Foram 5 minutos de... Foram. Aí adrenalina no coração, né? Aqui muito processo de reanimação. E você sempre acreditou nesse processo? Porque Acreditei. É 5 minutos, mas para a mãe, para quem está vivendo aquilo ali, provavelmente foi uma eternidade. Eu sabia que daquele momento em diante minha vida seria outra. Então você já acreditou, ela vai viver, mas não sei como, mas não vai ser uma vida típica que nós teremos. Eu já sabia que alguma coisa ia acontecer com ela. Mas você acreditou sempre? Sempre, que ela ia viver. Eu também. Mas que minha vida não seria mais a mesma. E consciência disso tudo naquele momento? Naquele momento. Tanto que Nossa, quando a forte, gente né? subiu para UTI, a gente subiu da UTI para o quarto, porque eu também fiquei uma semana internada, porque eu tive problema de pressão no parto, né? Havendo aquilo tudo, acho que qualquer pessoa teria, né? Sim. Então, eu fiquei internada uma semana. E aí, eu já falei com o pai dela. Eu não sei, mas vai acontecer alguma coisa. E eu fiquei indo e voltando depois, né? Que eu tive alta, eu precisei voltar, porque ela ficou 35 dias internada. Eu já ia todos os dias com o coração doendo para o hospital. Todos os dias. Quando fez 29 dias de UTI, eu estava com ela no colo, fazendo canguru, né? Aquele processo que a gente fica com o bebezinho aqui na gente, para sentir o calor da mãe, porque ela fica numa incubadora, né? Eles vieram fazer um exame de ultrassonografia na cabecinha dela, transfontanela. E aí o ultrassonografista olhou assim para mim e falou assim, aconteceu alguma coisa no parto? Eu falei, aconteceu. Ele, tá. Aí eu, pronto, eu já fui para casa chorando. Ninguém falou nada para mim. Isso foi no 29º dia de internação dela. Quando foi no 35º dia, aí a chefe da UTI veio me falar da leucomalácia periventricular, que é a paralisia cerebral, né? E aí, eu sabia, mas não sabia, noção sabe? Do que era? Porque, por exemplo, o Não. nome térmico, assim... O nome técnico... não liguei o nome à situação. Aí eu saí, eu falei com ela assim, tá. E a psicóloga do lado, assim, eu falei, tá. E aí, ela falou assim, não, é só você acompanhar o desenvolvimento. Mas, assim, você não entendia nada. Nada. E aí, quando eu saí, que eu sentei no sofá, que fui digitar no Google leucomalácia periventricular, que eu vi todas as crianças com paralisia, aí eu desesperei. Eu tinha que amamentar ela daí, acho que 1 hora, eu fui embora para casa. Eu não amamentei, eu fui embora. Você ficou em pânico? Em pânico, aos prantos, eu fui embora. Eu liguei pro pai dela e falei, me busca, porque eu não tenho condição de ficar aqui. E ele ainda não tinha muita noção do que estava acontecendo? Não tinha. E aí, quando ele chegou no hospital, eu falei para ele e a gente foi embora chorando, os dois. E aí, chegamos lá, a gente foi pesquisar o que era, e a gente foi estudando, e aí, desse dia em diante, Ju, eu nunca mais parei de ler a respeito. Você sempre estudou muito, mas aí você ampliou seu conhecimento nessa área? Nessa área, porque eu lia tudo, e eu queria mais. E você acha, assim, que a questão de você... A gente vai entrar em vários temas ainda, mas você acha que isso, por exemplo, essa questão de pesquisar já vem da sua questão mesmo de estar estudando, de sempre buscar? Sim, era já um interesse meu, porque tudo que eu tinha dúvida, Ju, eu sempre já ia buscar em alguma fonte que pudesse, alguém ter escrito isso antes de mim.
Eu sempre fui assim, isso já era de mim mesmo, né? Então eu fui buscar ler a respeito, né? Então por isso que eu li tanto sobre fono, sobre físio, sobre neurologia, nutrição, então, nossa, meus livros E todos. por isso que depois, mais à frente, a gente vai falar disso, mas isso facilitou, né? Porque a questão É, da fono do também, né? interesse. Eu lembro que as pessoas me falavam comigo assim, para de ficar lendo assim. Assim você está fazendo com que tudo fique mais difícil, muito pior, porque a verdade dói, né? Sim. As pessoas não estão preparadas. Só que no meu caso era o contrário. Eu queria ler para achar alguma coisa boa no meio disso tudo. Como cuidar, como fazer para o futuro dela, né? Mas olha o que você falou, você queria achar uma coisa boa no meio disso tudo, né? Então você já enxergava que ali algo tinha coisas para ser Com transformadas. certeza. E se eu fechasse ali os olhos para não sentir dor e não me informar, é muito pior. É muito pior. Porque a gente fala assim, não lê não, que você vai te machucar. Eu acho que é pior se você não ler. É muito pior. Sim. Elaine, a gente tem um foco muito grande em empreendedorismo, a gente vai entrar nele, mas eu queria te fazer uma pergunta que é para as mães que estão vivendo isso, né? Como é que, porque assim, você está ali aprendendo a entender, porque assim, tecnicamente o nome é diferente, eu também fui estudar, conhecer, e aí vem, como foi contar isso para a família? Porque já é o baque para vocês, mas quando é? Porque assim, as famílias, como é que foi isso? Nossa, foi muito difícil, porque eu não contei de uma vez. Eu tava com tanto assim, eu tava tão insegura de como seria, né? Que eu fui falando aos poucos, eu fui sentindo primeiro. Eu lembro que eu contei para uma irmã minha, que me ajudou muito na época, me apoiou bastante, todas elas me apoiaram muito, na verdade, mas assim, eu fui contando aos poucos, e eu ia sentindo o quanto que eu ia falando ou não. E aí, esse momento eu quis guardar para mim, sabe? E aí, porque as pessoas não têm muita noção, Ju, de fato, de como reagir a uma situação como essa. Porque a Luísa, ela é a primeira, no caso, assim, das duas famílias, né? Foi muito difícil. As pessoas não sabem lidar, de fato, com isso. E que conselho você daria? Porque, assim, a gente está falando de você que já tinha toda uma resiliência, você já tinha passado por várias coisas. Então, por mais que foi sofrido, foi doído, mas você conseguiu, com todas as suas dores, você conseguiu, assim, trabalhar isso em você. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter mães que às vezes ainda não têm essa estrutura, que não foi trabalhada muito essa questão dela. Que conselho você daria para a família? Como que, para ele poder acolher essa mãe e esse pai? Escute, só escute. Se você não sabe como reagir, eu falo isso para a família, tá? A mãe e o pai já estão no momento que eles nem sabem o que falar. A gente fica é uma surpresa tão grande, porque a gente espera, todos nós esperamos um mundo típico. Nós, quando a gente engravida, a gente imagina que vai vir uma pessoa comum, típica. Ninguém está preparado para o atípico, o que não é comum, né? E quando isso acontece, as pessoas têm que entender que a primeira pessoa ali que está sofrendo ou levando um susto é o pai e a mãe. Então, a gente não pode querer, eu sei que você está passando, eu me coloco. Não coloca. Não coloca. As pessoas não se colocam, não tem como elas se colocar no nosso lugar. Então, só acolhe. Acolhe mesmo, ouve. Acolhe e ouve de verdade. E outra coisa que os familiares podem fazer para essa mãe, principalmente, é não julgar essa mãe. Porque você não pode julgar uma coisa que você não viveu. Tipo assim, eu faria sim se eu estivesse no lugar dela. Não faria. É porque, ainda mais com a internet hoje, a gente é muito imediatista, a gente quer dar conselho para tudo. Por isso que eu pedi essa pausa para a gente falar, porque eu acho que é muito importante para as famílias como acolher, né? Porque a sua história inspiradora, o pessoal vai entender isso, porque você consegue ter uma vida incrível, maravilhosa, por quê? Porque é isso, você tem a filha que você quer, que você sonha, que você dá todo o amor para ela. Mas é preciso que as pessoas saibam acolher naquele primeiro momento, que é o primeiro momento que eu acho que né? E a gente tem que tirar o eu da frente, sabe, Ju? E toda vez que é uma mãe ou uma pessoa que está passando por qualquer dificuldade de saúde, né, de família ou de uma situação como essa, a gente, enquanto familiar, a gente precisa parar de falar, eu sou assim, eu acho isso. Você não acha nada, você só está numa condição ali, ó, de ouvinte. Então, por favor, acolhe essa mãe. Você ali não é o centro das atenções, você está como suporte dessa pessoa. Se coloque no seu lugar. Não fica julgando essa mãe, não. Um abraço. Um abraço. Se você não sabe o que falar, fica calado. Um abraço. Um aperto de mão, isso já vai fazer diferença, né? Isso, estar com você ali e só te ouvir.
e julgar menos. Julgar menos. Eu acho que tentar nem, se possível, nem julgar, né? Nem julgar. E qual é a mensagem que você deixa para a mãe que está vivendo isso agora? Porque a gente sabe que, né, esse é um momento que muitas mães estão em processo de descoberta, né? Qual que é a mensagem que você deixa para essa mãe? Vai passar. Tudo passa, gente. Parece óbvio demais, não é? Mas tudo vai passar. E eu acho assim, pela sua experiência, vou pedir licença para complementar, mas depois vem o arco-íris, não vem? Ah, com certeza. É um mundo que se transforma, não é? E parece que eu estou floreando. Vai ter mãe que está na dor agora, tá? Porque eu estava e eu também falaria isso, porque eu falei. Eu falava muito assim, meu Deus, tá, vai passar, tá. Mas assim, não é para todo mundo isso. No momento que você está vivendo a dor, você fala, não, mas por que eu? Ah, mas eu sou mais bonita, por acaso? Eu sou diferente do meu vizinho? Não sou diferente, por quê? Ué, porque eu estou aqui na terra de carne e osso, assim como qualquer outra pessoa. E eu me fiz essa pergunta, sabe, assim, não me orgulho disso, não. Mas eu me fiz essa pergunta ridícula que todo mundo na hora... Todo mundo não, né? Tem muita gente resiliente, que eu não fui, né? Não, mas na época, você foi. Que eu fiz essa pergunta, Ju. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque a dor é tão grande que você acha que há algo de errado naquilo. Então, gente... E não é. Mas é porque nós somos humanas. E é importante até da gente se perguntar. E a gente se conhecer, porque não tem nada da gente ter esses momentos. Somos humanos. Mas você foi resiliente, sim, porque logo depois você veio igual uma leoa, que eu acompanho, né? E aí você já começou a ler tudo, ler todos os artigos. Mas eu acho que os meus estudos também, nessa questão ainda da dor muito forte, e eu lia muito como uma válvula de escape. Porque era eu e a Luísa, primeiro Deus, eu e a Luísa. Porque eu fiquei muito com a responsabilidade. Né? E é um momento assim que... Às vezes nem por maldade, mas muitas pessoas se afastam, né, Com certeza. Se afastam porque às vezes não sabem como lidar com a situação. E às vezes aquilo que você falou, porque a pessoa precisava só de um abraço, né? As pessoas se afastam também porque tem vários tipos de gente vivendo a dor, né? Eu sempre fui muito de querer buscar aquilo que eu acreditava, já antes de ter a Luísa, né? E aí quando veio a Luísa meio que ressaltou tudo que eu já era. Então, eu já era uma pessoa que já tinha uma certa dificuldade na vida de ter relacionamentos. Um dia, Ju, eu vou contar isso pra você, não sei se eu já te contei isso um dia, mas um dia eu olhei pra ela, assim, aquele bebezinho mais fofo, e eu sabia o quão grave ela era, e eu chorava e falei pra ela, filha, você não está sozinha, eu também sou diferente, eu também sou atípica, eu também sou deficiente, eu também sou uma pessoa com deficiência, só que na alma, filha. Aparentemente... eu sou uma pessoa normal. Se é que existe isso, não existe isso, né? De fato. Mas eu já me sentia diferente. E quando ela veio para mim, ela veio para a pessoa certa, porque a vida inteira, eu era diferente. Eu era uma pessoa diferente. Eu não é melhor e nem pior, mas eu era, você sabe disso, né, Ju? A gente tá falando aqui, você conhece a minha história. Mas eu já me sentia muito das vezes apontada, julgada, condenada, não sei nem por quê. Mas quando ela veio, eu falava, filha, você não está sozinha, não. Eu vou estar junto com você. E vai acontecer o que acontecer. Vai vir, aconteça o que acontecer. Eu sei, eu não tenho essa noção da parte física, né? Que ela tem, alteração motora. Mas eu já sabia de muitas coisas que ela ia passar. Sim, mas aí, nesse momento, você faz aquela aliança, né? Agora somos nós duas. Nós duas. E aí a gente fortaleceu ali uma aliança que não tem explicação em palavras. Eu acho que o termo é esse mesmo de aliança, porque daquele momento que você está vivendo a dor, porque é uma dor, né, de um processo, gente, uma dor de um processo, porque você tem que entender. É o luto. E de entender mesmo, assim, é o luto. Né, como que aquilo vai transformar a sua vida. Você cria uma coisa de força ali, e eu vou deixar você contar, mas você... e aí, gente, a gente até vai voltar aqui, já voltando bem para a questão do empreendedorismo, você faz o que poucas pessoas fazem. Você tem uma visão ali. E aí eu acho que, vou te direcionar, mas você pode ir contra, ali talvez você comece a encontrar de fato o seu propósito, não foi? Porque a gente já vem nessa busca, né? E quando a gente já vem numa busca como essa, Ju, hora ou outra você vai encontrar aquilo que você já buscou na sua vida. Hora ou outra vai acontecer de você achar aquilo que você já buscava antes disso tudo, né? E como eu disse, a Luísa, ela veio para ressaltar aquilo que eu já era.
Então, no meio dessa dor toda, e eu fiquei muito tempo, tá? Nesse processo de luto aí com ela, mais de 2 anos, quase 3 anos, vivendo o deserto, né? Então, gente, a Elaine está falando de viver o deserto. E o deserto, é o que nos leva até para os próximos níveis, né, Elaine? Uhum. Mas, Jesus ficou mas 40 dias no deserto, não foi à toa, né, não Ju? foi à toa. Acho que isso é. Porque depois que vai vir Foi um muita oásis, dor, né? mas precisa ser resiliente, né? Sim, sim. Aquele processo ali do inimigo ficar tentando ele no momento mais frágil da vida dele, né? Jejum, calor. Calor. Gente, é normal. Eu acho que a Elaine foi muito sábia em trazer isso para vocês, que a gente, em algum momento, vai fraquejar, que a gente vai sair. Eu trabalho muito resiliência, muito a questão da inteligência emocional, mas até as pessoas que trabalham, né, grandes personalidades, nomes dessa área, eles contam histórias. Esse dia eu estava num evento e das pessoas que, inclusive, admiro muito, ele falou assim: Nossa, esses dias eu perdi a estribeira com um colaborador. Sim, sim. Eu falei assim: Nossa, ele faz isso, então eu também posso. Porque, Sim. gente, todos nós somos humanos. Claro. E vamos, em algum momento, sair do eixo. É. Mas o importante é voltar para o eixo. Tem gente que acha que eu dou conta de tudo. Que foi fácil para mim hoje, que estou atrás, né, das câmeras, né, e acho que é fácil. Mas nunca foi fácil. Sempre foi um processo de muita dor ali. E eu fiquei, sim, eu me isolei, sim. As pessoas falam, mas ela se isola. Sim, me isolei. Me isolei, sim, porque teve um momento que eu resolvi cuidar, sim, da minha parte emocional e espiritual. Eu peguei ela e me isolei, me tranquei, sim. E eu acho que é importante. Foi mais seguro para mim. Foi mais seguro para mim do que ficar me expondo. Mas eu acho que, vamos até trazer isso aqui, naquele momento que você fala de isolamento, até de buscar mais a sua identidade. Exatamente, né? Foi um processo de voltar às minhas origens interiores. Olhar para mim e me resgatar. Porque eu já estava perdida de mim mesma. Eu já estava num local que eu já não gostava. Eu não me identificava. Não tinha nada de errado com o local. Sim, que naquele momento não era para estar ali naquele propósito. E imagina, isso tudo me aconteceu, eu estava me sentindo em Júpiter. Eu não estava me sentindo em outro estado, eu estava me sentindo fora do planeta. Sim. E quando acontece algo assim na sua vida... E a falta da família também, né? Que aqui você tinha muitos conhecidos, tinha mais pessoas. Na verdade, falta do meu local mesmo, assim. Eu me senti... Porque eu, Jô, sou uma pessoa muito enraizada. Eu não sou muito ligada a pessoas. Né? Tinha família lá, sim. Mas eu não era... Você gosta da raiz, do local. Não tem nada a ver com pessoas. A solidão era minha mesmo. E eu fico pensando assim, que a Elaine tem a questão até do... Você vai falar daqui a pouco do Ouro of Novos. Eu via você desde o início com o pezinho. Então você tem essa coisa bem mineira mesmo. Bem mineira mesmo. Com as plantas, né? Porque eu acredito muito nas origens. Eu sou muito enraizada. Eu acredito muito no poder das origens. Eu não conseguiria dar as costas para minhas origens. E a origem é justamente o que você está falando, a raiz, né? A raiz, Quando vem a tempestade, os frutos são importantes, o tronco, mas eu estava até ouvindo isso hoje, coincidência, mas é a raiz que faz você permanecer na tempestade. Né? Exato. Por isso a importância para você do espaço, do local. Eu precisava voltar para dentro de mim. Isso é importante, né? Porque eu já estava me sentindo perdida, porque eu já estava até, nem sabia mais quem era eu estava perdendo até a minha identidade. Ouvindo coisas, falando coisas, vivendo coisas, num local diferente. Então, eu já estava meio perdida de mim mesma. Aí com aquela dor, com a Luísa ali, o luto, aquele desespero, né? Naquele momento, você já não tinha mais o pai da Luísa com você, né? Não, a gente separou bem assim que a gente casou. Que aí, olha pra vocês verem, porque aí nesse momento você vira uma mãe solo. Dentro de casa com ele. Né, e aí, Elaine, vamos até entrar aqui, porque eu fui entender de empreendedorismo. Nossa! Você já entendia de empreendedorismo? Já tinha ouvido falar de empreendedorismo? Porque assim, porque no meio disso tudo ainda vem esse novo conhecimento, né? Que é empreender. Porque, gente, eu tô falando isso, ó. Por que é importante a gente trazer e conhecer a história da Elaine? Porque a gente tá numa fase que muitas mulheres chegaram aos 30 anos e elas não chegaram lá. Eu não sei você, mas quando eu cheguei nos 30, eu não tava me sentindo que eu tinha chegado lá. Eu falei assim, nossa, mas eu não conquistei o que eu quero. E aí eu acho que nessa hora é que muita gente desiste. E aí o chão vem. Exatamente. Mas aí, olha pra você ver. E você nunca tinha ouvido falar de empreendedorismo? Tinha, assim? Porque assim, uma coisa é você trabalhar numa empresa, mas empreendedorismo é outra coisa. Você começa a entender fluxo de caixa, dinheiro conta, capital de giro. É um tanto de variável que é diferente. E como é que foi esse momento que, de repente, você tá ali, você era uma mãe atípica, né? Mas você precisava dar um destino e você queria dar uma qualidade de vida para sua filha
que era a qualidade de vida que você que estava ali. Como é que foi essa virada? Eu acho que essa virada foi através de muita, assim, querer aproveitar aquela oportunidade. Sabe aquela oportunidade que passa diante dos seus olhos? E que muitas das vezes a gente fala, não, e se eu não tivesse ficado no deserto durante muito tempo, eu também não teria visto aquela oportunidade, não. Porque o deserto é um lugar, para mim, de meditação, né? É. Você E passa ali. se ela tivesse passado antes na minha vida, eu não estava pronta para essa oportunidade também. Porque foi uma outra fase que também não foi fácil. Então a importância disso ter sido até mais para frente, né? Exato. Se ela tivesse passado antes na minha vida, eu teria rido dela. Não, imagina, que isso? Eu? Não. E como é que foi esse insight? Porque a gente agora vai começar a falar de um desafio Exato. que é uma solução, né? Você conseguiu transformar aquilo em algo que, inclusive, é maravilhoso para sua filha, mas tem sido além, porque você está transbordando na vida de outras pessoas, né? Porque o que você está fazendo, gente, aí agora ela vai, de fato, vou deixar ela contar a história, mas para mim o que você está fazendo é uma coisa muito inovadora. Eu nunca tinha ouvido algo igual, eu estudei, eu pesquisei, mas é uma coisa assim de você olhar para as pessoas com carinho, né? E tá transbordando. Porque eu vejo quanto que as pessoas são gratas que você fez, porque você foi além. É. Você viu um amor na sua filha e transformou em uma solução, mas isso ampliou. Como é que conta pra gente? Ju, foi numa noite que eu dormia todas as noites chorando, tá? Todas, sem exceção. Indagando como que eu sairia daquela vida. Mas você indagava pra Deus mesmo assim? Pra Deus, pra mim, pra vida, pra tudo. Como é que você perguntava assim? Perguntava. Como é que eu vou sair disso? Como que eu vou sair disso? Gente, isso é poderoso, né? Porque quando a gente pergunta, mostra que a gente tá em busca de algo. Porque às vezes a gente tem que pronunciar mesmo, né? Eu pronunciava, eu gritava. Eu gritava naquele apartamento, ficava eu e ela, né? Eu chorava e falava, meu Deus, eu errei demais. Eu colocava toda a culpa em mim, Ju. Eu falava, meu Deus, mas eu tô assim, a Luísa tá assim por minha causa. Então você se culpava? Muito, muito. Eu falava assim, se eu não tivesse vindo pra cá, se eu não tivesse casado com essa pessoa, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria assim, ela não estaria desse jeito. E aí eu puxava tudo pra mim. Até que um dia eu acordei diferente no outro dia, eu dormi chorando, falei, me ajuda. Eu falei com Deus assim, Ju, me ajuda. Eu errei muito, eu me coloquei nessa situação. Eu não sei como que eu vou sair disso, mas o Senhor sabe. Mas nessa hora você falou, né? Falei. Você foi lá na Eu gritei. fonte, né? Sabe aquele ponto que não dá mais? Você falou com ele. Eu falei, eu não sei como, mas o Senhor sabe, me perdoe, me ajuda. Me ajuda a sair daqui. O Senhor já me ajudou a sair de situações tão complicadas. Me ajuda a sair dessa. Eu não sei como, mas me dá uma nova chance. Eu falava com Deus assim, igualzinho um mendigo, implorando misericórdia. Porque eu não era nada feliz. Eu tava assim, eu me sentia a pessoa mais infeliz desse planeta. Infeliz mesmo. Infeliz mesmo. Que tudo era dor. Eu ia almoçar na casa de alguém, eu desci uma lágrima. Então, olhar pra Luísa chorar. Eu posso te fazer uma pergunta, assim? Você chegou a entrar no estado de vitimismo, assim? Muito. Totalmente. Totalmente. Porque eu não dou conta. O que eu fiz de errado? Isso é vítima. E vitimismo mesmo, né? Porque assim, ninguém me ajuda. Porque tem a dor, eu entendo, mas o problema é quando você vai muito pro vitimismo. Foi. Né? E você vivi. Horrível. Horrível. E tanto que na hora que eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, credo, que horror, você fez isso. Então, gente, você que tá aí passando por esse momento e sentiu que você falou, por que você? Porque eu não se culpe, é normal. Mas o importante é a gente tentar sair desse estado de vitimismo. Não, isso tem que sair, senão ele te mata. Você tem que sair, senão ele te mata. Porque senão ele te adoece mesmo. Exatamente. E adoece todo mundo que tá em volta, né? Com certeza. Ninguém tem nada a ver com o que você fez para suas escolhas. São escolhas suas. A vida é sua. E tudo que acontece na sua vida você permitiu por algum momento. Ah, mas foi fulano, mas você permitiu. Ah, mas casei com a pessoa errada. Ele não colocou a faca no seu pescoço e falou, casa comigo. Não. Não. A gente tem que chamar mais a responsabilidade pra gente, Ju. E foi quando, então, realmente eu comecei a olhar por esse outro lado. Aí você chamou a responsabilidade pra você. Chamei a responsabilidade pra mim. Pedi quem poderia realmente me ajudar. Mas olha, você vê, pediu pra quem poderia ajudar, chamou... Olha que chaves, né? Quem pode te ajudar... Gente, é muito importante aí a gente olhar isso. Quem pode, de fato, ajudar? Porque, às vezes, quando você tá no vitimismo, você não enxerga. Você não enxerga e você tá reclamando para as pessoas que não vão te ajudar. Até que um dia eu tive um sonho com a minha mãe. E aí, ela falou pra mim, sonho, Ju. Você teve um sonho com a sua mãe? Tive.
E ela falou para mim que eu estava contando com pessoas que não poderiam me ajudar. Ô, Elaine, eu queria até que você olhasse ali para a nossa câmera e falasse uma coisa para as pessoas, que Aham. para mim é difícil até hoje, mas a gente vai virando vários estágios, Aham. mas como é que é esse momento que você tem que deixar pessoas embora? Ai, é doloroso. Mas é aquela escolha que a gente faz, né? A gente tem um momento que a gente precisa escolher a gente. É porque para o novo nascer, eu tô nessa fase agora, é difícil, mas eu sei que muita gente tem que sair. E não é porque a pessoa é mal, Não, mas é porque naquele momento, nessa fase ela já não tá agregando mais, né? é um momento muito difícil porque é uma nova fase, né? É um novo luto. Mas pode ter certeza que quando você se escolhe, você está escolhendo a pessoa mais importante da sua vida. E aí eu acho que quando você chega nesse estágio de você deixar, ó, primeiro você descobriu quem podia te ajudar. Nesse caso, Deus. Deus. E vem outras pessoas, mas além de Deus, você sai para mim do estágio de vitimismo. Sai do estágio de vitimismo. Uhum. E aí vem esses momentos, você volta para o que é importante, você se escolhe, você se prioriza, você vem para realmente a sua identidade. Isso. Eu acho que depois que você conhece a sua identidade, nada, nada, nada vai pagar seu brilho. Não, aí acabou. Porque aí é a tríade que Deus fala tanto, né? Na tríade. É fala amar tudo. o próximo como a ti mesmo, primeiro buscar o reino dos céus, né? Não é assim? Primeiro você busca a Deus, você se conhece, você ajuda o outro, pronto. E assim, gente, parece simples, né? Parece. Mas é um processo de construção. Porque olha, Uhum. até você chegar aqui, é toda uma construção, é toda uma jornada. E aí, gente, você que vive no estado de vitimismo, não se preocupe. Você vai sair dele, mas você tem que querer sair. Não adianta você ficar falando, por quê, meu Deus? Porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? Se a gente for olhar a vida do outro, sempre vai ter encantamento. Exatamente. Então, Elaine, você falou uma coisa tão poderosa, né? Olha pra você ver, nesse momento você se empodera, Uhum. você já tá com mais de 30 anos. Quase 40, né? Não, mas na época você tava com 30 35, Olha pra 34. você ver, gente, olha essa virada de chave da Elaine. Uhum. Nessa hora, ela começa de fato a viver a sua jornada, a sua realidade, mas você já tava com mais de 30 anos, porque assim, tem aquela coisa também das pessoas, eu tenho que dar certo até os 30, Imagina. né? E aí você vai, e aí eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, gente. Ela começa a buscar. Ela tinha, claro, o talento, por isso que eu vou voltar aqui de novo no talento, que o talento já do estudo, da disciplina de estudar, de ler, e de saber fazer as combinações do alimento, porque isso é dom. E além disso, o que ela faz? Ela começa a pensar, como é que eu vou transformar a vida da minha filha? Exatamente. E aí, quando você começa a transformar a vida da sua filha, o que você viu? Ali eu vi a verdadeira mão de Deus nela. Porque a Luísa, ela é tão grave, que ela não era para estar assim como ela está hoje. As pessoas olham para ela e falam, as pessoas olhando para a Luísa hoje e vê luz. Vamos aproveitar esse momento, porque é uma história tão incrível, Elaine, assim, é uma história assim que para mim, eu volto de novo no nosso tema, né, que é um desafio, uma solução. Por que um desafio é uma solução? Porque eu vou te fazer uma pergunta agora que eu quero que você fale com o seu coração. Aquela mulher, né, que está ali na fase dos 30 anos, que ainda acha que não decolou, que está achando que não faz mais sentido a vida dela, porque a gente passa por desertos e é difícil sair do deserto, né? Exato. Mas, Elaine, aquela mulher que está ali na fase dos 30 anos, que não decolou e que falou assim, eu não dei certo na vida, o que você diria para ela? Comece agora. E aí foi... Como foi para você começar o empreendedorismo? Você começou agora, naquele momento? Naquele momento, onde eu acordei um dia e vi que nas minhas mãos tinha tudo que eu precisava. Eu acordei com o sentimento de que eu tinha tudo. Eu estava chorando à toa. Sabe aquela história? Você está chorando à toa? Exatamente. Eu estava chorando à toa. Por quê? Quando a gente confia, a gente estava, né, antes de a gente parar aqui, a gente estava falando exatamente sobre que quando a gente acredita em Deus, a gente começa a ver que a gente tem tudo, Ju. E que tudo que a gente passa é um processo que eu tenho que passar, você não vai passar no meu lugar. Então foi um belo dia que eu acordei e falei, gente, eu tenho tudo. Se eu abro a boca, sai voz. Se eu abro os olhos de manhã, eu consigo enxergar. Se eu tento andar, eu consigo pegar as coisas, eu consigo ouvir as pessoas. Logo, eu tenho tudo. Então é agora. E eu comecei a estudar. Eu não comecei empreendendo, eu comecei estudando para retornar para Minas Gerais.
Então você queria estudar para concurso, qualquer área. Eu queria voltar a estudar. Porque até então eu só estava estudando artigos para ajudar a Luísa. Mas a Luísa já estava bem. Então você começou a ver a evolução da Luísa. Sim. Ela foi ganhando peso, ficando bem, saudável. E aí nesse processo, né, eu fui acompanhando, eu fui vendo, e depois até estudando mais, você começou a criar receitas, né? Foi aí que comecei a criar receitas. Por quê? Por ela estar bem, eu comecei a atender na clínica que ela fazia reabilitação. Mas assim, na Luísa mesmo, quando você começa a criar as receitas, você começou a estudar e fazer combinação. Ali tem toda a questão da nutrição, mas sim, você começou a combinar os elementos ali, né? Os sim, alimentos mais especificamente, mas com os estudos, né? Você foi vendo a literatura. E com a sua criatividade mesmo, com o seu conhecimento. E você começou a montar as receitas. Como é que foi esse negócio assim, de montar receita? Porque é novo, né? Foi na introdução alimentar dela. Porque ao fazer a introdução alimentar dela, eu percebi que não era uma introdução alimentar para uma criança típica. E nesse momento você percebeu. Mas você teve alguma ajuda antes? Porque eu sinto que o sistema ainda ele não consegue ajudar. É uma visão que eu tenho, mas você como mãe, você teve assim... Não, né? Não, gente, por que eu tô falando isso? Porque tem muita mãe que tá aí, né, com essa situação e que isso, eu acho que é importante a gente falar, porque a gente acaba não tendo, né? Eu acho que até para o governo também é um momento de chamar a atenção, porque vamos conhecer mais sobre essa questão, que foi uma... Aí você cria uma coisa inovadora, que é pensar receitas para que sua filha ganhasse massa muscular? Peso, massa muscular, o intestino funcionasse bem. E uma coisa que eu sempre quis estimular na Luísa foi o cérebro dela. Então vamos pensar aqui. Intestino, peso, massa muscular e cérebro. Olha pra você ver. Então você já pensou em 4... Pensei em tudo. Então você tinha ali 4 objetivos. Olha a importância também do conhecimento, né? Você tinha 4 objetivos para sua filha. Então, exato. Então esse já era um norteador, né? Já era um norteador. E quando eu consegui, eu falei, uau, vou guardar isso daqui. Então, por exemplo, mamão. Eu dava mamão com azeite de oliva. Afinal de contas, a introdução alimentar dela exigia mais dessas alimentação balanceada e combinada. Mas olha que diferente, mamão com azeite de oliva. Gente, é bem diferente, né? Assim. É diferente. Quando você vai fazer introdução alimentar para uma criança típica, você dá o mamão, você dá a banana, você dá a abóbora. E para a Luísa, eu já estava combinado já. Não podia perder tempo. Eu não podia perder espaço. Gente, olha essa informação como ela é valiosa, né? E eu fui guardando as receitas. E aí você foi montando ali um arcenário. É como se você volta ali e para suas raízes, né? Porque, gente, eu queria até que você falasse, Elaine, porque eu via você no começo com o pezinho ali não sei se falou, não sei se é Ora Pronobis. Você estava sempre ali com ele. E é um alimento, nós que somos mineiras, né? Sabemos da força desse alimento. Demais. Então, por isso que tem essa coisa sua com a raiz, né? Tem. Porque você sabia que as questões da alimentação, ela estava muito ali na raiz. Eu agradeço muito, porque eu já tinha esse arsenal, eu já tinha essa variedade já, porque já era de mim, né? Por exemplo, a gente tem uma planta aqui que é muito famosa entre os cientistas, né? Que é a beldroega, e que mineiro conhece muito, mas o restante da população não conhece, que é riquíssimo em nutrientes, assim como é a Ora Pronobis, que muita gente não conhece, que o pessoal de fora vem buscar o que é nosso e muitos brasileiros não conhecem. Olha, gente, a importância da identidade. Quando a Elaine sentia falta dessa conexão, era justamente voltando nessa questão das raízes. E aí você cria as receitas, Luísa começa a ficar bem, muito bem. E assim, e era até para os médicos, né, pelo que eu acompanhei ali, eles começaram foi uau mesmo, porque era muito diferente, né? Era diferente. Gente, olha pra você ver, era diferente. Você rompeu ali um padrão, né? Foi. E aí as mães começaram a me pedir essas receitas que eu fazia para minha filha. Porque veio a pandemia, eu atendia na clínica, e eu estava também ajudando as crianças da clínica, estava todo mundo muito bem, e veio a pandemia. E só que, Ju, na internet eu fazia um outro trabalho. Eu gravava vídeos para mulherada ficar bonita, porque eu ainda tinha que me cuidar, né? Então eu comecei a gravar vídeos de autocuidado. Nutrição estética, para cabelo, para pele, para unha, porque a gente tem essa área da nutrição também, né? E aí eu falei, nossa, e as pessoas falam, fala para as pessoas com deficiências, até que um dia um professor meu falou, porque essas pessoas precisavam de mim. Sim. E eu dei ouvidos a ele. Porque, assim, eu acho que é importante a gente falar da sua beleza, de você estar sempre se cuidando, e é maravilhoso.
mas ainda não era o seu propósito, né? Não era. Porque assim, porque naquele momento ali você podia até ter falado assim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque é esse momento também, volta de novo, que no empreendedorismo a gente vai desistindo, né? Sim. No empreendedorismo a gente vai desistindo porque a gente começa a fazer um negócio, não começa a fazer o sucesso e a gente vai lá... E desiste. Exatamente. Porque às vezes você não tá no propósito ainda. Exatamente. E eu fazia vídeos lindos de como usar o chá verde para secar a barriga. Sério? Fazia. É porque você é nutricionista, né? E aí, mas não era o que me brilhava os olhos, né? O amor e o propósito. Exato. E aí tem essa virada, sim, que você já estava vivendo seu propósito, mas ainda era seu, né? Você transbordava na clínica, mas limitado no sentido assim, não era para todo mundo. Não era para todo mundo. E aí quando veio esse professor seu, e aí você, como é que foi essa virada? Ele me ligou e disse que eu estava falando para as pessoas erradas. Gente, olha o empreendedorismo. Olha o que aconteceu aqui. Elaine, a gente sai da faculdade e não sabe nada de empreendedorismo. Nada. Você vai para... Mas aí, olha o que aconteceu. Vem uma pessoa que tem uma visão real de mercado e fala, você está falando para a pessoa errada. O que a Elaine poderia ter feito nesse momento? Falar, não, eu estou falando para a pessoa certa e ter persistido, porque, de certa forma, você é qualificada, né, para isso também, mas ainda não era o seu propósito, né? Que quando você faz a coisa com propósito, a coisa transborda. Exatamente. E ele falava exatamente isso que você falou. Quando você fala da Luísa, o seu cuidado que você tem com ela, você tem um brilho. Quando você fala para a pessoa de estética lá no YouTube, a gente não vê o mesmo brilho em você. E eu fiquei pensando no que ele falou, uma semana, Ju, uma semana. E acho que vamos continuar, mas uma lição que a gente já vai sair daqui, gente, você, né, mulher empoderada, é que entenda o seu público e entenda o seu propósito. Exatamente. Porque quando a gente consegue ajudar realmente a pessoa que precisa de você, não tem como não dar certo. Porque, afinal de contas, eu tinha feito tudo, guardado aquele tanto de receita, estudado aqueles milhares de artigos para minha filha. Oi, Elaine, eu vou pedir licença para você, mas nesse momento a gente até traz coisas assim de escassez, né? Porque olha o que a Elaine fez. Ela guarda para ela. Guardei para mim. Na hora, gente, isso é porque é muito importante. Quando a gente sai da mente de escassez, e a mente de escassez ela é financeira, ela é mente de coisa. Porque quando você começa a transbordar, e quando de repente você joga esse conhecimento na internet, porque muita gente às vezes vai falar assim, nossa, eu vou colocar esse conhecimento, as pessoas vão copiar. Não, eu nunca tive esse medo. Então, não. Mas é identidade. Aí você transborda, e como é que é isso? Aí começou a vir todo o seu trabalho. Sim, aí, Ju, só um parêntese antes, que as pessoas devem pensar assim, ela foi pra internet, deve ter comprado luzes, né, iPhone. Até hoje eu não tenho iPhone, tá, Ju? Até hoje eu não tenho iPhone. As pessoas, tem gente que não grava, que não faz, porque não tem iPhone. Até hoje eu não tenho iPhone. Gente, eu até deixo um parênteses para vocês, que hoje não ter iPhone é uma escolha da Elaine, que graças a Deus eu não poderia ter iPhone. Mas o que acontece? Eu também não tenho iPhone, o Douglas tem. Mas eu acho esse seu exemplo tão bom, Elaine. Por quê? Porque quem faz não vai dar desculpa. Quem não quer vai dar desculpa, eu não tenho iPhone. Gente, porque tem celulares incríveis, né? E é claro, à medida que você vai escolhendo. Eu também, hoje eu não tenho iPhone, mas quando você quer, Elaine, a sua história, eu acho que eu sei essa parte. Era um celular que estava até meio quebrado, né? Tá até hoje quebrado. Os primeiros cursos, gente, foi com o celular quebrado. Foi. Porque você vai entender o que vai gerar valor para você. Quando elas me falaram que aquelas dores que elas tinham ali na clínica, que eu poderia, através de lives, né, na pandemia, levar aquilo na casa delas, eu não hesitei, não pensei assim, nem maquiagem eu tinha. Nem maquiagem, nem na época nem tinha filtro do Instagram. Nossa, não tinha celular, não. Teve uma vez que uma amiga minha ligou e falou assim, será que tinha alguém fumando do seu lado? Eu falei, não, porque estava tudo cheio de fumaça. É o celular que eu tinha, gente. Então, eu não tinha dinheiro, eu não tinha maquiagem, eu não tinha apoio, né? Eu não tinha pessoas para falar, vou deixar a Luísa para fazer live. Não tinha ninguém para deixar a Luísa, não. Gente, olha de novo. A gente tem que parar de dar desculpa para quando a gente entrar no empreendedorismo. Já passei da idade, a Elaine já estava ali, né, acima dos 30. 35, 37, olha pra você ver, mais gente. ou menos. Olha você ver. Eu não tenho com quem deixar meu filho. Isso até para as mães que não são atípicas, porque eu estou vendo muitas mães que não são atípicas, desculpa, meu filho, nanana. E aí começa, nanana. E são trocentos, eu não vou gastar, porque eu acho que a sua história traz muito isso. Quem quer, e a partir do momento que assume aquela coisa como sendo o seu propósito, sua responsabilidade, faz. E foi o que você fez. Aí e a gente sabe, Elaine, que não é fácil. Não é né, fácil. Gente? Empreendedorismo não é fácil, mas é transformador.
Não, eu tô falando que não é fácil, não é pra você desistir, não. É pra você saber que você não vai estar sozinha, tem muitas pessoas que vão te ajudar. Aí começa, né? Você vai ter que aprender um monte de coisa que a gente não sabe. Não sabe. Internet, lead. Gente, a primeira vez que eu ouvi falar lead, eu falei, que é isso? É difícil. Então, mas o processo inicial mais importante, Ju, é você saber que você tem algo que você ama e que, de fato, vai transformar a vida de alguém. Porque empreender nada mais é do que você ter a solução para alguém. É isso, de fato. Enquanto uns escolhem, sei lá, vender arroz, feijão, carne, carro, roupa, você ajuda alguém com o que você sabe, com o que você estudou, ou não. Empreender não é só sobre estudo. Você pode muito bem solucionar a dor de alguém sem ter feito curso superior. Não quer dizer muita coisa. Mas aí que tá, gente, de você entender, né? Porque, por exemplo, qualquer outra pessoa falaria, se você, por exemplo, não tivesse também o conhecimento do Europe Novos igual você teve, você vê que esse conhecimento é um conhecimento que não dependia da faculdade. Não depende. Você pode buscar, e você trouxe isso, né? Eu via nas suas receitas iniciais com um alimento ali mesmo mostrando. Alimento mesmo. E tudo que eu conquistei até hoje foi através da alimentação de fato. De fato, as minhas alunas, os resultados que elas têm com os filhos dela, através da alimentação empilhada que eu fui fazendo. E através de uma live e outra, elas foram me falando o que elas precisavam. Porque aí você foi ampliando, né? Você foi até... Porque aí eu acho que uma coisa que é importante falar, que além de todo esse trabalho, você faz um atendimento individual para algumas, né? Você não consegue atender todo mundo, porque, graças a Deus, a agenda é muito lotada. Sim. Mas, em alguns casos, você tem atendimentos específicos, né? E esses atendimentos eles acabam ajudando a ampliar ainda mais. Exatamente, porque eu fui conhecendo uma demanda que eu falei, meu Deus, não é só minha filha que precisa, não é só as crianças da clínica que eu atendia que precisam, é um universo. E aí eu percebi que muitas das vezes a gente não ajuda. Ah, mas será que vai ter público para mim? Será que quando eu deixei a nutrição estética para falar para nutrição especializada, não existia isso na época. Não. Inclusive, eu acho que você foi assim. A pioneira. A pioneira e esse termo, repete, por favor. Nutrição especializada. Ele é um termo que você que trouxe mesmo. Eu trouxe, porque é especializado mesmo. Você tem que ter empatia. Quando você se coloca no lugar, você consegue ajudar aquela pessoa. É aquela escuta ativa que a gente fala tanto hoje em dia, que os coaches falam tanto, e que a gente nada mais é do que escutar a pessoa de verdade, com o coração. Quando eu estava num momento de dor, no luto lá, eu liguei para uma pessoa e falei, por favor, me escute com o coração. Eu já estava sentindo que ele entrava aqui e saia aqui. Hoje, muitos empreendedores não conseguem ajudar o seu cliente porque não escuta ele. E a solução está nele, no coração dele, né? Mas ele tá tão querendo... No ego dele. Porque aí você me permite, né? Você poderia muito bem ter ido para essa outra parte, porque você tem domínio, você, né, sempre trabalhou a questão da beleza em você sempre é um exemplo disso, e tem o conhecimento também técnico. Mas quando você foi entender a dor e que o seu conhecimento era maior, aí você acabou tendo que deixar, porque assim, você já estava ali num caminho confortável, né? Porque você muda tudo, né? Foi muito diferente, né? Foi muito diferente, não existia. E aí é que eu entendi o motivo pelo qual eu estava estudando aquele monte de artigo. Eu estava montando um arsenal e não sabia. Você falou arsenal, mas tem uma coisa de disciplina também. Nesse momento você passa a ser ainda mais disciplinada, né? Muito mais, porque afinal de contas a pessoa que mais precisava era a minha própria filha. Eu não poderia economizar nos estudos. E assim, eu vejo, e a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você falasse aqui para as mulheres, né? Principalmente a mulher que está sempre dando uma desculpa, eu tenho meu filho, que não vou eu... De novo, né? Porque a gente, eu vi, assim, muitas vezes você teve que fazer live ligando o celular, sem ninguém na sua casa, só você e a Luísa. E você às vezes tinha que parar e ir lá e voltava para a live, porque é a realidade, gente, é a vida como ela é. É a realidade. E não existe o outro me impede. Não existe isso. A Luísa sempre foi minha parceirinha ali, mas nunca foi fácil. Às vezes, ela gritava ali, eu tinha que parar, gente. Eu tenho que parar aqui e pegar minha filha. Afinal de contas, ela é minha vida, né? Eu e ela aqui. E as pessoas entendem. As pessoas entendem. Porque é verdade. É verdade. É verdade, né? Não existe esse negócio de você não conseguir fazer as coisas porque você não tem apoio. Eu também não tinha. Eu não tinha, era Deus e eu e a Luísa. Então, gente, se você está falando que você está sozinho, você está sem apoio, vamos sair desse momento de vitimismo, vamos olhar, vamos viver esse deserto e sair desse deserto, que eu acho que é importante. E aí, quando você vem
no empreendedorismo tem um monte de dificuldade, mas aí você vai aprendendo, você vai procurando as pessoas, algumas vão te ajudando, algumas não podem te ajudar, e vai acontecendo. Exato. E como é que foi quando, de repente, porque, gente, vai viver, aí volta deserto de novo. Sim. Vem, se você vai para a internet, tem lançamento, tem um monte de conta que em algum momento não vai bater a conta, gente, porque Exato. vem o que eu brinquei com você do lead, porque você tem que pagar, vem, assim como eu fiz, como eu digital, todos eles têm. Mas chega uma hora que essa conta, esse resultado, ele vem. E ele vem não só do financeiro, mas eu acho que até, talvez até do mais importante, que é você transbordar e ver o seu produto acontecendo. Mas aí vem, no seu caso, além de tudo isso, a transformação das crianças. As crianças ganhando peso, as mães te agradecendo, você transmitindo vida para as pessoas. Como é que foi isso? Quando começa a chegar essa enxurrada? Esse caminho, ele tem ali um tempo, né? Mas como é que foi isso? Ju, foi assustador, tá? Essa é assim, a palavra que mais resume. Quando eu comecei a colher, né, aquelas lives com a Luísa chorando, fazendo pirraça, porque era só nós duas, celular quebrado, tinha gente achando que tinha gente fumando do meu lado, porque o celular era tudo nuvenzinha branca, enfim, sem apoio, sem dinheiro, enfim. Na hora que você começa com o que você tem em mãos, que é o seu conhecimento, a sua saúde, né, um celularzinho, internet, quando você começa a fazer com que isso que você tem seja o suficiente para você agregar valor na vida do outro, você não tem noção do tamanho que isso tá. Então, quando eu chegava na casa de uma mãe no Nordeste, uma casa de uma mãe no Japão, através daquela celularzinho quebrado, né, chegando na casa de uma mãe lá no Sul, e aí uma dica que eu dava na live, o filho dela que passava a evacuar, né, e ela me pedia mais, e eu falava para ela que eu tinha um e-book, ela comprava, e aí ela via mais resultado ainda. Os seus primeiros produtos foram os e-books, né? Foram os treinamentos. Os treinamentos vieram depois? Vieram depois. Porque os meus e-books, eles são materiais das minhas alunas. E aí eles estavam dentro do meu treinamento. Então já era um presente que você já deu para elas? Já dava para elas. Tanto que o das mães de estética tava lá também. Você tava, tinha... de tudo de presente. E aí, quando eu via os resultados das minhas alunas, e depois, né, de quem adquiriu os e-books, e aí de treinamento, de consulta, que eu fui recebendo feedbacks, né, os retornos, que eu fui ver o tamanho que aquilo tava, porque eu não tinha noção nenhuma. E quando eu recebi aquelas mensagens, eu falei, meu Deus, eu nem mereço esse tanto de agradecimento dessas mães. Eu comecei a me sentir assim, em débito com Deus. E aí eu fazia mais. Mas olha que você vê, aí você começou a fazer ainda mais. Né? Você não se acomodou. Não. E você, olha, gente, olha pra você ver, um empreendedor. É mais e mais. Você tem que dar. O que eu aprendi com isso? O empreendedorismo, ele é uma via de mão dupla. Para você ter, você precisa dar muito, você precisa doar muito. E isso é bíblico, né? A gente sabe disso. Enquanto mais você doa, mais você recebe. É só você seguir essa lei. Essa lei é bíblica. É atração, né, gente? É lei da vida. Olha, você vê, Elaine tinha, respeitosamente, uma escassez ali que ela ainda não estava compartilhando a receita dela, até por questão de tempo, do formato e tal. Quando ela começa a liberar as receitas, trabalhar com aquilo, ela traz muita vida para as pessoas, para os familiares, para essas crianças, mas você também transborda para você e para a Luísa, né? Porque o que eu e a Luísa já estávamos vivendo, já estava transbordando e eu não estava vendo. Porque podia ser além de você concorda? Porque primeiro, tem um processo que as pessoas que vão empreender têm que entender, é que primeiro a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que acreditar na gente. Para aí sim você ter suficiente para você dar para o próximo. Porque não existe aquele negócio que você vai dar para alguém que você não tem nem para você. Então, assim, eu tô falando aqui questão de amor, tá? Não tô falando de dinheiro, não. Sim, concordo. Se você não saúde, se cuida, né? Como é que você vai ter referência de amor para você dar para o outro? O que aconteceu comigo e com a Luísa é que a minha filha estava tão abastecida que transbordou sem eu perceber. E aí você... Aí virou o que virou, graças a Deus. Hoje a gente consegue atingir pessoas no mundo todo. Além de mães maravilhosas que vêm me agradecer por eu estar ajudando ela através dos meus treinamentos, né? Que desde o início a gente começou foi com treinamentos para as mães, lives, enfim. A gente tem produtos de obra social, eu tenho produtos pagos, né? Eu tenho atendimento, a gente tem de tudo. Porque eu acho que é o transbordar, né? É o transbordar. Você vai ampliando isso, você vai transformando o mundo. E assim, gente, eu queria aproveitar esse momento da Elaine, porque vocês viram que é uma caminhada grande, com muita coisa, com muita dificuldade. Até de momentos, não sei se aconteceu com você, mas tem momentos que a conta do empreendedor ele não vai fechar,
principalmente a mulher, ela vai pensar assim, nossa, tô sem a minha unha, vai ter um monte de coisa. Mas eu queria falar uma coisa assim, que quando o sucesso vem na persistência, na dedicação, e quando você faz com amor, vem tanto, né? Amanhã a Elaine vai, posso falar isso aqui, Elaine? Acho Claro. que quando sair o podcast já vai ter passado, porque a gente está gravando hoje no dia 27, né, de agosto de 2024. Mas amanhã, dia 28, a Elaine vai estar num dos maiores eventos. Douglas, se você puder até gravar para o nosso stories aqui para a gente colocar, porque amanhã a Elaine vai estar num dos eventos que é um dos maiores eventos do marketing digital, e ele acontece em Minas Gerais. E você vai ser honrada, lá vão falar de você. Sim. Elaine, olha, parabéns, eu fico muito feliz. Obrigada. Isso é realmente, né, as pessoas reconhecerem, porque se você transbordou para o mundo também transborda para você. E é o que está acontecendo com a Elaine, né? Ela está recebendo isso de tanto ela trabalhar e acreditar na saúde da sua filha, porque a saúde é uma prosperidade, nas realizações dos seus projetos, né? E aí amanhã a Elaine vai estar lá. Fala pra gente o evento que você vai estar lá amanhã, que é muito chique, gente. Parabéns, Elaine. Fico muito feliz por você. Nossa, estou muito orgulhosa. Obrigada. Conta pra gente o evento que você vai estar lá amanhã. Amanhã vai acontecer o Fire, né? Que é o Fire Festival, acontece todo ano, como você falou, em Belo Horizonte, no Expo Minas. E lá, a Hotmart, né, que é uma das maiores empresas digitais, onde a gente hospeda os nossos cursos, ela vai fazer esse evento, né? E nesse evento vem gente do mundo todo, do Brasil, né? Principalmente do Brasil todo, e gente de fora também. E ele ocorre uma vez por ano, e onde há várias, né, formas de abertura. E amanhã o sócio majoritário da Hotmart vai abrir o evento falando da minha experiência. Né? Olha, gente, olha que lindo. É a força de você acreditar no seu trabalho, de você ter, volto de novo, gente, no talento, no dom, na persistência, porque esse é fruto de muito trabalho e dedicação. E assim, eu vou até plagiar aqui, mas homenagear também o Joel J, que ele é, né, um mentor muito importante. O trabalho devolve, né, Elaine? Devolve, o trabalho devolve, com certeza. E amanhã você vai estar com, nesse evento vai ter um outro play de mercado que eu gosto muito, né? Vai estar lá o Wendel Carvalho, assim. Tá vendo, gente? E aí eu acho que eu queria, assim, falar sobre isso, porque você acabou criando muita conexão, né, Elaine? Sim. É exatamente o que você falou, a frase do Joel, né? Porque o trabalho devolve. E tem gente, Ju, que antes de começar a receber os frutos de tanto trabalho, né, de muitos anos de estudo, ela desiste. Antes ela começar a receber, ela começa a desistir. Elaine, eu queria que você falasse ali, que o Douglas vai gravar pra gente. Muitas pessoas desistem. Sim. E o que você diz para as pessoas ali, olhando ali para aquela câmera, por favor? O que você diz para aquelas pessoas? Porque hoje, assim, eu estou muito feliz da gente estar gravando hoje, ainda mais porque amanhã vai ser um dia que vai ser um outro marco na sua vida, outra virada de chave, porque é gratificante. Então, diz para aquela pessoa assim, diz para ela não desistir, diz para ela... Nunca desista, nunca desista. Por mais difícil que está parecendo neste momento na sua vida, sempre vai chegar o momento da colheita. E parece florear, mas não é florear, não. É de fato o que vai acontecer se você não parar. E comece com aquilo que você tem. Eu vejo muita gente não começando porque acha que precisa de grandes produções, de ter a melhor loja, ou então ter, sei lá, a melhor solução. E são pequenas coisas que você faz pelo próximo, é que o trabalho vai te devolver. Faça com a certeza de que você vai vencer. E você só vai vencer se você realmente ajudar a diminuir ou a solucionar a dor de alguém. E eu acho que quando você foca no outro, né? Quando você olha para o outro, e aí o outro, ele vira aquele centro. Então você, mulher empreendedora, que tá aí achando que sua vida tá difícil, que você passou dos 30 anos, saiba que não. E o empoderamento, ele não é um empoderamento de qualquer forma. Não. O empoderamento é de conhecimento, é de tratar bem, é de olhar para o outro, é de se reconhecer as suas necessidades, e até de ir para o deserto. Eu acho que eu gostei muito que você usou outra coisa do deserto, porque a gente precisa ir para o deserto. Então, se você está no deserto, saiba que você está num lugar certo para colher, para maturar. Você precisou passar pro deserto. E eu acho que não foi só uma vez, né, Elaine? Eu acho que o deserto, eles vieram algumas vezes. Algumas vezes. E se vier de novo, tamo aí. Amém? Porque deserto faz parte. Para você se conhecer, para você saber como que você pode realmente ser alguma coisa na vida de alguém. Porque você precisa se conhecer e não tem um momento melhor do que o deserto. Às vezes, no momento que a gente está passando,
Eu ouvi isso, sabe, Ju? Quando eu tava passando, eu fiquei com raiva. Ah, é porque não é você, eu falava. Mas quando passar, você vai entender o motivo pelo qual você está passando. E às vezes o empreendedor, ele chega um momento tão difícil na vida dele, que ele fala assim, ah, isso não é para mim. Não dou conta. Dá conta, talvez você está sendo lapidado igual um diamante. Sim, assim, vai ter gente que vai falir 5, 6, 7 vezes, e vai recomeçar. Eu vi casos, assim, recentemente, de pessoa que faliu várias vezes, e hoje a pessoa fatura 340 milhões. Mas não é sobre o faturamento, mas que essa pessoa também já está passando muita coisa, muito conhecimento que vai estar transbordando na vida do outro. E é o que está acontecendo com você, né? A vida de muitas crianças foi mudada, está sendo mudada, qualidades de vida. E aí eu acho que eu queria até, Elaine, trazer uma coisa que faltou, mas eu quero falar, você democratizou. Sim. Porque, por exemplo, muita pessoa que era da classe, aí desculpa o termo, mas financeiramente tinha dinheiro, ele já tinha um atendimento personalizado, mas para quem às vezes estava com poder aquisitivo menor, não tinha. E outra coisa que você trouxe, acho que é a grande sacada também do empreendedorismo, que você democratizou, né? Você trouxe. As mães conseguem alimentar seus filhos. Consegue. Eu sempre falo, Ju, o meu maior sonho hoje, pessoal mesmo, é fazer com que todas as mães de pessoas com deficiências me ouçam de alguma forma no mundo. Não por ego, mas porque elas vão descobrir que através da alimentação elas podem ter uma vida melhor. E eu acho que eu vou até ampliar aqui, Elaine, porque eu quero que todas as mães te ouçam, porque eu tenho certeza que ela vai mudar a alimentação do filho dela, que ela vai transbordar, que o filho dela vai ter uma qualidade de vida que ele hoje não tem, mas que ao mesmo tempo que essa mãe ouça a sua história para que ela também se inspire como mulher, que como uma mãe que vai passar por dificuldades, e todas as mães, independente se ela tipo não, ela vai passar, mas que ela pode se arrumar, e se arrumar, transmitir a luz, e porque é isso que você passa, que ela vira uma guerreira, ela vira uma, mas que você descobre a identidade. Eu acho que essa mensagem também, acho que as mães precisam ouvir. E eu gostaria muito que elas fossem mais confortadas também. Porque essa jornada ela é solitária. É uma jornada de preconceitos. E quando a mulher, ela sabe quem ela é, quando ela tem paz no seu coração, é bíblico, ela formoseia o rosto. Então, e depois que você chegou nesse nível, porque é uma jornada mesmo, né? Olha, que eu vejo a sua maturidade. Você chegou nesse nível de identidade, ninguém mais apaga a sua luz. Não. E você nunca mais se sente sozinho, porque você sabe quem você é. É uma jornada solitária até o momento que você se descobre. E aí você vira vira chave mesmo. E né? o que a gente aprende com isso, no empreendedorismo, na maternidade, em tudo, nos relacionamentos, é que você nunca pode colocar na poltrona de Deus alguém querendo tomar o lugar dele. Quando a gente descobre que Deus é Deus e Ele te supre tudo, você não coloca mais ninguém no lugar dele. Porque eu vejo muita gente falando assim, mas eu não consigo, eu não vivo sem fulano, eu não vivo sem ciclano, é inseguro, eu não posso viajar porque eu tenho fulano. A única coisa que você não vive sem nessa vida, você não vive sem, é Deus. Se você tem Deus, você vai ter tudo. Você tem tudo. Então pare de acreditar que você não é capaz, porque se você tem Deus, você tem capacidade. Você tem tudo que você precisa. Você não precisa passar dificuldades. Dificuldades que eu falo no sentido de desmerecimento, você não precisa disso. Sabe? Falta de amor próprio, muitas das vezes, falta de gente acreditar na gente. E quando você consegue ter uma proximidade que só o deserto te dá com o Pai, você consegue se conhecer, porque você sabe quem é a criação. Você olha para você como uma criatura de verdade. E não mais como uma coisa. Você fala assim, não, eu sou uma criatura divina. Se ninguém me valoriza, eu me valorizo. E pronto. E aí você consegue ter amor o suficiente para sua família, no caso aqui minha filha, que ela é minha família, né? E aí você transborda na vida do outro. Você querendo ou não. Nossa, muito forte. É isso. É isso, é a conexão, a energia. Eu queria, Elaine, agora, a gente já está indo para o nosso, praticamente finalmente, mas se a gente for ficar aqui, a gente tem muitas histórias. São muitas histórias, assim, são muitos desertos que a Elaine enfrentou. Em algum momento a gente pode chamar de fundo de poço, cada pessoa vai ter um nome, né? É um deserto, é um fundo de poço. Mas eu queria que você falasse para elas assim, né? Olha, mulher, eu vou falar para vocês, e a Elaine que vai dizer a mensagem, mas você que está ali, né? Passou dos 30 ou não,
que acha que você não chegou onde você queria chegar, você que quer ser empreendedora, ou você que quer fazer um concurso público, você que quer Uhum. e por algum motivo você acha que você não consegue sair do lugar, que você está ali no fundo do poço, ou você está num momento de deserto. Eu acho que o termo até mais melhor é o deserto É mesmo, o porque deserto. o que você diria para aquela pessoa, Elaine? Nunca é tarde. Eu comecei a empreender, né? Eu já tinha 37 anos. E Elaine, você tinha dinheiro naquela época? Nada, nada. Meu nome estava sujo. Tinha dinheiro nenhum. Elaine, olha, gente, a gente ia encerrar sem a gente falar sobre nome sujo. Nossa, porque é uma coisa que vai acontecer com você, empreendedor. E aí que é mais difícil, É né? difícil. Eu tive que limpar meu nome. Não aceito. Sempre a mãe deixou esse valor na gente, né? E por descuido de momento de depressão, eu não tive condição nem de cuidar do meu nome, Juliana. Então, por terceiros, meu nome foi sujo. Mas Elaine, e seu caso foi um momento de depressão? Olha pra você ver, é importante, né? Do Sim, deserto. Olha o tanto de coisa que veio. exato. A gente nem conseguiu entrar na. Olha pra você ver. Exato. Olha o tanto de superação. Mas aí, olha pra você ver. Tem o nome, tem a depressão, tem um monte de coisa. Mas aí você vai juntando, você vai entrando no eixo. Assim, essa questão do. A gente antes teria vergonha de falar que em algum momento da nossa vida a gente já foi no Serasa, Tenho mas, vergonha, gente, não. hoje, quem nunca foi? É, Não tem como, porque o que você tem que ter é a força de voltar ali, exato. resolveu, paga Resolver. tudo e segue a vida. Mas não tenha vergonha da sua história, da sua trajetória e saiba que a hora é agora. E o poder de transformar a vida dos outros está em. Está na pessoa querer, Ju. E não tem hora para isso, não. E assim, gente, o melhor produto, seja ele físico, seja ele tal Digital. serviço, é aquele que você vai transformar a vida do outro e que você tem domínio, né? A Elaine, ela fala de uma coisa que ela vive. Uhum. Infelizmente na internet a gente está cheio de soluções mágicas que não são as reais. Uhum. Então, pense nisso. Ela está transbordando o que é a vida dela, o que ela passa. E eu tenho certeza que você, né, mulher, você que também, o homem, você pode transbordar. E como é que ficou a Luísa nessa história, né? Muito mais forte, né? Nossa, a Luísa está cada vez mais forte. Ela está cada dia mais feliz. E ela é minha grande guerreira, viu? Ela é minha parceirinha mesmo. Eu termino as lives à noite, que eu tenho essa obra social, né? Eu faço isso já há muitos anos e vou continuar fazendo, se Deus quiser. Amém, vai ser. E online, né? Onde a gente consegue atingir mais pessoas. E também agora na forma física. Eu vou começar a atender gratuitamente na cidade. Então, o que eu consigo visualizar na Luísa? Sempre mais forte, sempre mais saudável, né? Não que seja fácil, porque ela tem uma condição grave, né? Mas isso eu já entendi. O que eu quero para a Luísa hoje? Muita saúde, né? Muita alegria e que ela continue, né, exercendo a função dela, a missão dela e que eu consiga ajudá-la na missão dela. Porque o que eu sou hoje na vida da Luísa? Um veículo. E tudo isso que eu faço não é nem a metade do que ela faz por mim. Sim. Porque ela, sim, é a responsável por tudo na minha vida. Meu maior diploma é a Luísa. E a minha maior transformação também. Porque alimentar ela, Ju, qualquer um pode fazer. Dar banho nela, levar ela para passear, colocar a cadeira de rodas e ela ir, qualquer um pode fazer. Agora, a transformação verdadeira de uma pessoa que renasceu, foi só ela. Só ela. Renasceu, gente. Renasceu. E acho que não só a Luísa que renasceu, né, Elaine? Acho que você também renasceu. Você descobriu seu propósito, sua identidade. Sim. Gente, com muito amor. E aí eu queria que você falasse assim, uma mensagem até para suas seguidoras. Gente, são muitas seguidoras, Elaine, né? Isso é muito impactante, impacta muito a vida das pessoas. Queria que você deixasse essa mensagem de força para suas seguidoras. Você que não vive a situação, mas que conhece pessoas que estão, saiba que a Elaine, ela realmente vai poder transformar a vida. Então, faça com que isso chegue para mais pessoas. Vamos Sim. fazer esse conhecimento chegar no mundo para que as crianças tenham uma qualidade de vida melhor, para que as mães também tenham uma qualidade de vida, porque a mãe também precisa, né? Acho que a gente precisa trazer a mãe também para esse primeiro lugar aí. Com certeza. A mãe, nesse processo, é uma das pessoas mais importantes. Né? Ela precisa se cuidar, ela precisa se amar, ela precisa cuidar dela para que ela tenha condições de cuidar do outro. É isso que eu procurei fazer por mim. Quando a Luísa tinha 9 meses, eu despertei para esse autocuidado. Não só físico, mas todas as áreas da minha vida. Quando eu percebi que ela seria dependente de mim,
Aí eu me coloquei em primeiro lugar. E aí eu falei, bom, eu estando completa, eu vou completar a vida dela. E é isso, a gente tem que procurar isso. Você transformou um problema, uma dor, em uma solução. E hoje que eu estou aqui refletindo sobre a nossa entrevista, e eu vou fazer uma provocação para a Elaine, mas que eu acho que é uma. A gente tem uma frase que algumas pessoas falam assim: a pessoa nasce empreendedora. Eu acho que não. Não. Você não nasceu empreendedora, você se transformou em empreendedora. E aí, então você que falou assim: eu não nasci empreendedora, mas que tem essa vontade, ou que mesmo que seja, né, não tem empreendedorismo, mas que eu quero fazer outra coisa na minha vida e cheguei nos 30, você pode. Então, eu acho que você fala para todos os públicos, Elaine. Para a mãe, que é realmente uma referência, para a pessoa que vai buscar o novo, para a mãe que tem esse amor pelo filho, mas que também manda uma mensagem, né? Se você não nasceu empreendedora, mas tem vontade, você pode ser empreendedora. Acho que vamos fazer essa... Com certeza, a gente não nasce pronto, né? É igual aquela música, eu não sei quem canta agora, campeão, né? Vencedor. A gente não nasce pronto, a gente não nasce campeão, a gente não nasce vencedor, a gente não nasce empreendedor. Mas se você quiser, e você pode. Pode. É muito trabalho, dedicação, mas aí, de novo, né, homenageando o Joel, o trabalho devolve. Devolve. Basta você fazer com o coração. É aquela história. Tem muita gente aí fazendo e não consegue porque tá olhando para ela. Nossa, mas olha, gente, olha o pulo do gato aqui. Porque ela tá olhando para ela. Ela não olhou para a persona, né? Para aquela pessoa e não sentiu a dor da pessoa. É empatia. Por isso que a gente fala, por exemplo, na construção de planos de negócio, da importância empreendedora de você olhar para aquela pessoa, para aquele, porque aí você sente a dor dele. Exato. E quando você sente, você consegue ajudar. Quando você estava empreendendo no ramo da beleza da estética, você não estava olhando ainda, né? Não. Não estava. Eu realmente não ia me entender quando ela falasse para mim que a celulite era o maior problema da vida dela. Eu não ia conseguir me colocar no lugar dela, não. Jamais. Eu ia falar assim, nossa, tem coisa muito mais importante para me preocupar. Não que isso não seja importante. Sim, mas que cada momento é cada momento. Sim, é isso mesmo, porque cada fase é uma fase. E vai ter a profissional que vai cuidar daquilo que aquilo vai ser. Só que quando você entende, acho que o propósito, né, a gente já está encaminhando, eu vejo que você faz na vida das suas seguidoras mesmo, transformação da vida dela e dos filhos. Então, gente, esse compromisso com a sua identidade, com a mulher que empreende, com a mãe, né, porque eu acho que a sua maior realização também está em ser mãe. Sim. E eu acho que é isso, Elaine. Você é uma pessoa que fala para todo mundo, né? Você fala para o público das mães, você fala para as mulheres empreendedoras, você fala para as mulheres que passaram dos 30 e não tinham chegado lá. Seu sucesso veio com o quê? 37? Quase 40. Quase 40 anos. Quase 40 anos. 38, 39. E hoje, gente, orgulhosamente, né, para fechar esse momento, vou deixar você falar, até fazer a despedida com os seus seguidores, mas eu fico feliz de saber que amanhã é muito bom poder falar assim, eu cheguei lá. E chegou lá em todos os sentidos, né? Sim, porque hoje eu me sinto em paz, né? Isso é o momento mais importante da vida da gente, sabe? É você olhar para você e falar, ainda tão jovem, né? Ter gratidão por tudo que vai chegando, pelos cabelos brancos, pelas rugas, né? Pela maternidade, né? Por tudo que Deus vai colocando na vida da gente. E eu vou te fazer uma provocação. Vou te provocar assim nesse finalzinho. E hoje você é feliz. Muito. Nossa, porque acho que isso é poderoso. Demais. Felicidade. E a felicidade, ela vem por um conjunto de fatores. É você se ver feliz. Porque felicidade é subjetivo. O que é felicidade para mim, às vezes, não é para você, né? Tem gente que me perguntou assim esses dias, mas você não se sente só? Eu falei, não. Eu não sei o que é solidão, já há alguns anos na minha vida. Não tem como. Eu trabalho tanto, eu tenho uma rotina extremamente puxada com as minhas alunas, né? Que eu tenho que dar suporte, com os meus pacientes, com a minha filha. Rotina intensa de lives, né? Rotina intensa de trabalho, de lives, obra social, agora físico também, né? E, primeiro, antes disso tudo, por que eu me sentiria sozinha, sendo que lá no deserto eu descobri quem eu sou? Identidade. E aí, se eu sei de quem eu sou, quem está o tempo todo comigo, não tem solidão. Você concorda? Não existe solidão. E existe solidão para aquela que deposita no outro um poder que é só de Deus. Aí ela se afasta e você se sente só. Porque, afinal de contas, você colocou a sua expectativa em cima do ser humano.
E é por isso que as pessoas se sentem só. Mas a solidão, ela não existe. Quando você sabe quem você é. Quando Filho você amado de Deus. é Pronto. amado de Deus, com propósito, É. e que faz a diferença na vida do outro. Então, Elaine, eu queria muito te agradecer por compartilhar a sua história. Gente, a história da Elaine, eu fui fazendo um resumo aqui, porque é muito grande, tem muita coisa. É uma história assim de dedicação, superação, de transbordar, né? Que essa mensagem chegue em muitas mais mães, porque eu tenho certeza que vai contribuir. E Elaine, obrigada. Eu Que agradeço. o sucesso que eu falo é um sucesso em todas as esferas, de Uhum. que você está vivendo, está colhendo felicidade com Luísa, com a sua família, que isso só multiplique e que essas famílias, essas mães que estão te assistindo, possam viver isso tudo que você está vivendo, porque é por elas que eu tenho que você está aqui também. É pela Sim. Luísa, é por você, mas eu sei que é por elas e por essas crianças também, né? Exatamente. Então, hoje, o meu propósito de vida é esse, Ju. É fazer com que as crianças, né, dessas mães que sofrem tanto, essas crianças tenham qualidade de vida e que essas mães fiquem mais felizes. Se eu conseguir isso, tá ótimo. Olha, perfeito. E assim, para agora fechar mesmo, eu vou te fazer uma pergunta que eu tava assim, vamos voltar lá na Elaine de 5 anos? O que a Elaine de 5 anos diria para essa Elaine? Ela ficaria orgulhosa? Demais. Falaria bastante coisa para ela, mas principalmente, você vai passar por muita coisa na sua vida ainda, mas você vai dar certo. Você vai dar certo. Você vai Olha, dar certo. gente, olha o que a Elaine tá falando aqui. Ô Douglas, nosso bastidor, por favor, eu queria que você fizesse histórias pra gente, porque eu acho que isso daqui é muito importante, né? A Elaine, ela falou uma coisa assim que... Olha pra você ver, o que você diria para aquela menina? Você vai passar por muita coisa, mas vai dar certo. Não desiste, não. Você vai passar por uns perrengues, mas vai fazer parte do processo. Então, você vai dar certo e você vai cuidar do seu filho, que é isso que você vai dizer para seus seguidores também. Você vai transbordar na vida de muitas mães, porque eu acho que quando você vive o seu propósito, você faz a diferença na vida do outro. E eu acho que não tem... Isso é tão grandioso, né? Isso é maravilhoso. A gente vem na Terra para isso. A gente não vem para ser egocêntrico. A gente vem para poder ajudar o próximo. A gente vem para viver. A gente não vem aqui passar férias. A gente vem para um propósito maior. E é triste que muita gente vai embora sem poder vivenciar isso. Eu também tenho muita gratidão, Ju. O que eu hoje, nossa, o que eu posso falar mesmo da minha vida é gratidão. Por tudo que eu passei. Por cada dor. Por cada choro. Mas por cada vitória também. Porque, como eu te disse, né, tem coisas que passam na vida da gente que a gente não está pronto. E se eu era tão assim, né, acho que as coisas precisavam ser como foram mesmo. Ali naquela coisa do diamante, você tem que levar ele a altíssima temperatura, que senão ele vira diamante. Bem eu mesma, porque se não fosse tão intenso, eu já não seria quem eu sou. A pessoa que eu sou. Eu precisei da Luísa ser como ela é, para que eu pudesse morrer e nascer uma outra Elaine. Então, Elaine, a Elaine do passado, ela morreu e nasceu a Elaine Totalmente diferente. Morri mesmo. Naquele parto, onde eu fiquei uma semana internada, eu estava ali realmente para poder deixar a Elaine para trás. Aquela Elaine que ficou lá atrás, né? E graças a Deus e a Luísa, hoje eu me considero uma pessoa muito melhor, porque ela me transformou, né? A presença dela faz isso comigo todos os dias. E por ela eu conhecer outras crianças como ela e tentar fazer com que elas fiquem melhor, quem está ficando melhor sou eu. Quem está sendo ajudada de fato nessa história toda, Ju, sou eu. Então, gente, é uma transformação que é uma transformação para a Elaine, é uma transformação para as mães, para os filhos que, né, essas crianças têm uma qualidade de vida hoje, assim, e democratizou, né? Você tinha falado para a gente de alguns pilares, que foi a questão mesmo de sua filha ter qualidade de vida, Sim. E isso tudo você trouxe para as outras pessoas. Então, gente, eu queria muito te agradecer, Elaine, por você estar aqui, mas principalmente por você poder compartilhar isso com as pessoas. Eu tenho certeza que isso, né, vai chegar em muito mais pessoas, porque isso, para mim, vai além de ser só empreendedorismo, porque já é incrível, mas é uma democratização de um serviço que todo brasileiro precisava ter. Né? E você está fazendo uma coisa de uma forma, né, privada, sua pessoa física mesmo, mas que vai abordar e vai beneficiar muitas pessoas, que é uma alimentação de qualidade. Então, a criança vai poder ganhar massa muscular. A questão que você falou do desenvolvimento cerebral, intestinal, imunidade. Olha, gente, o quanto que a alimentação é poderosa. Exato. E Ju, só para que eu não esqueça, se todos nós
de qualquer área que for, dessemos um pouquinho da nossa carreira em obra social, né, que a Bíblia manda, a gente dá o dízimo, não é verdade? Sim. Mas não tem que ser um local X, Y, Z, não. Você pode determinar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que mais precisa daquele dízimo seu. Se todos os profissionais, sendo de saúde ou não, fizessem um trabalho voluntário para ajudar, nem que seja através de informação, o mundo estaria muito melhor hoje. Sim. Você une muitas competências, né? Exato. Então, eu falo mesmo, eu vou estar velhinha e vou estar fazendo a minha obra social, porque não é sobre precisar, é sobre você querer fazer. E fazer diferença no mundo, né? Então, Exato. gente, agradeço você, Elaine. Obrigada por fazer a diferença no mundo. Parabéns. Estou muito Obrigada. feliz que amanhã eu tenho certeza que é outra virada de chave. Assim como você, daqui uns dias vai estar colhendo frutos também, vai ter grandes viradas de chave. E é sobre olhar para o outro. Obrigada, Elaine. Que a sua vida transborde. Muita saúde para a Luísa, que ela continue cada vez mais forte, que a gente está ali, né? Super forte, animada. Tá gritando lá linda, fora. tá ali. E, Elaine, obrigada. Que as suas seguidoras, né, ganhem todo esse conhecimento e que elas realmente usem, porque é um conhecimento incrível de transformar a vida das crianças. Obrigada, agradeço demais, Ju, pelo convite, agradeço cada mãe que está aqui, né? Como você disse, foi através delas também, elas terem me escutado e ter me dado a oportunidade, né, de falar com elas e elas também dar a elas mesmas essa oportunidade de acreditar no alimento, né, que foi Deus que deixou, não fui eu que inventei, e elas acreditar nisso é maravilhoso. Então, se eu estou aqui hoje, eu agradeço a elas também, né? E agradeço você pela oportunidade. A gente se conhece desde pequena, né, Ju? E para mim estar aqui hoje, contando para você um pouquinho disso, é uma grande honra para mim. A honra é nossa, né, Douglas? Porque contar essa história de amor, de dedicação, de superação e de resiliência e de empreendedorismo também, né? Porque é sobre empreendedorismo e sobre amor, dedicação. É uma história assim que é tão grande essa conexão, Elaine, que Deus transborde ainda mais na sua vida, porque quando você tudo que está transbordando vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, mulheres, né? Você passou dos 30, você que acha que a vida, né, que tá difícil, não tá difícil. Ela vai ficar melhor quando você descobrir, porque todo deserto que você passar é para você transbordar. E se você sair desse deserto, você vai sair mais forte. Com certeza. E aí esse é o propósito do deserto, é se fortalecer. Isso, e Elaine, eu tenho certeza que a gente vai ter muitos outros encontros, porque eu tenho certeza que essa sua mensagem vai chegar em todas as mães do Brasil e ela vai para além do Brasil. Amém. Obrigada, Elaine. Muito obrigada a vocês.